Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver vendo na madrugada, feliz madrugada para você. Somos aqui o Artflix, o podcast mais incrível da sua semana. Eu sou o Marcelo Andreata, esse é o Arthur Sendra, aquele ali é o Gustavo Berriel. Hoje o nosso programa é um pouco diferente, a gente não vai ter um convidado externo, mas a gente vai trocar muitas ideias aqui entre nós mesmos, os apresentadores do podcast. Uma oportunidade que a gente tem não só de se conhecer também, porque terão detalhes aqui que o Arthur fez uma dinâmica, preparou algumas surpresas para nós, algumas perguntas que ninguém sabe o que é ainda, mas a gente vai tentar aí, aos poucos também, nos apresentando para vocês e trocando ideias, enfim, trazer um momento um pouco mais descontraído para que vocês possam conhecer a gente também. E o que originou aqui o nosso encontro, a ideia de fazer o podcast, então a gente vai trocar uma ideia um pouco diferente nesse sentido. Arthur, quer falar já alguma coisa? O que você andou preparando aí pra gente? Vamos lá. A intenção aqui dessa gravação, desse episódio, né, como o Marcelo colocou aqui, a gente quer fazer um negócio leve e tentar, de alguma maneira, ser engraçado para quem estiver assistindo. Então, mesmo que você não ache engraçado, ria. Finge que você está achando engraçado. Certo? Então, vamos lá. Agora foi engraçado. A ideia aqui, qual que é, galera? Como é que vai funcionar isso daqui? Eu gosto de chamar de minigame. Vão ser 4 envelopes. Cada envelope vai ter um número. Ih, agarrou aqui, calma aí. Vão ser 4 envelopes numerados. A seguir, por ordem de um grau de conhecimento. Ou seja, número 1 vai ser para a gente poder falar sobre experiências profissionais, como é que cada um chegou naquele meio de trabalho. O número 2 aí a partir daí a gente vai afunilando efetivamente o bate-papo. São temas e subtemas, Isso, exatamente. São temas e subtemas. Temas então, sortidos, com cores variados, diferentes. sobre todos os temas. A gente vai falar sobre tudo. Então vamos lá. O primeiro envelope que a gente tem aqui é sobre caminhos profissionais. Quem aí tem interesse de tirar o primeiro papelzinho aí para ver o que vai vir? Gustavo, que não falou nada até agora. Justo. É um assunto dentro do tema, toda uma... Justo. Vamos lá. Então, vamos Assuntos lá. profissionais, é isso? É sobre assuntos profissionais. Eu peguei logo 2, 3 É papéis. um só, Não, tá. devolva um aqui. Só. Uma malandragem aqui, olha. Tem dois, só. mesmo? Tem um só, cara. É um só que tava enrolado. certo. Olha. Você não trocou não, né? Acho que ele trocou, hein? Ele fez ele abrir a mãozinha ali. Aí você... Tem aqui mesmo um que leia. nomezinho. Caminhos profissionais, beleza. Aqui, Leia. Aqui diz assim, existe alguma habilidade ou profissão que você gostaria de aprender no futuro? Então já responde assim na lata? Pode aí? falar, você que tirou o papelzinho primeiro, depois passa para o próximo. Tá, então, bom, já respondendo assim, acho que profissão que eu gostaria de aprender no futuro. Eu acho que não uma que eu queira aprender para o futuro, mas algo que eu queira desenvolver Sim. a partir do que eu já faço agora. Por exemplo, né, em sala de aula, como professor, acho que é interessante a gente sempre aprender mais. E eu sempre digo que eu aprendo com os meus alunos também. Acho que é fundamental o professor aprender também com os alunos, com quem ele está ensinando, porque ele também vai... É uma troca, né? Eu acho que o ensino, a aprendizagem é uma troca. Então eu vejo assim, eu sempre tenho que estar... sempre tenho que me atualizar de alguma forma. Eu não posso, por exemplo, dar a mesma aula... mesmo que seja um conteúdo lá bem tradicional, da gramática, por exemplo. Ainda que seja um conteúdo tradicional, eu não posso dar a mesma aula de 10 anos atrás, hoje. Claro. Tem que se atualizar. Bom, para quem não sabe, Gustavo é professor de português. Português, redação, literatura, de linguagens, isso, de tudo. Em curso e colégio. Perfeito. Né? Então, eu tenho essa vontade de aprender sempre. Eu sempre leio, por exemplo, muito livro de história. Livros... didáticos, né, de história mesmo. Sim. E livros mais atualizados e interdisciplinares de história. Então, acho que é uma coisa que me acompanha muito, né, saber história e aprender mais sobre a história de tudo, não só a história do Brasil, mas a história do mundo, a história das artes, a história do cinema, me interessa muito. É algo que eu pretendo me especializar, que é, por exemplo, a história do cinema, o estudo sobre o cinema, é uma área que eu quero desenvolver. Então, são habilidades que a gente vai aprimorando, desenvolvendo. E como ator, né?
voltar ao teatro, aquilo que a gente estava conversando, fazer mais a performance artística em cena. Sim. Né? Eu já faço, trabalho como dublador e trabalhei muito já no teatro, já fiz muitos trabalhos no teatro, mas por conta de escolhas de caminhos profissionais, faz um tempo que eu não faço... Já faz um tempo que eu não faço peça, inclusive com o Andreata, a gente já fez peça, né? Então, eu quero voltar e aprimorar esse aprendizado, o recurso, né, do ator em cena. E aí, para qualquer outro trabalho que acompanhe o trabalho artístico do ator, seja qual for o meio, audiovisual também, aprimorar essa parte. Então, acho que as habilidades a gente vai desenvolvendo. Não uma nova profissão, porque acho que já tá bom. Chega, mas você, assim, se tivesse que responder alguma coisa assim, do tipo, se você não fosse nada da... Teria alguma coisa que, de repente, como se um você hobby, não fosse o que você faz hoje... Entendi. Então, assim... O que você eventualmente seria, entendeu? A gente sempre escuta essas perguntas, né? Para as pessoas que já... Eu acho que astronauta. Astronauta. Se fosse assim uma coisa, você pode escolher, você vai virar. Então eu vou escolher astronauta, porque é algo que vai realmente... Eu acho que a coisa mais marcante que eu poderia escolher, sei lá, seria a coisa mais absurda e interessante que eu poderia fazer da vida, seria ser astronauta. Agora, também penso mais próximo da nossa realidade seria na área de história, historiador, pesquisador e toda a parte de história. E aí todo mundo responde ou a gente puxa outro? Vamos puxar outro de qualquer coisa. O que vocês acham melhor? Você quer responder essa? Se quiser falar, a gente pode... Vamos lá. Bom, o que você... Dentro dessa existe alguma habilidade ou profissão que você gostaria de aprender no futuro? Bom, vamos lá. Eu sempre gostei muito do mercado de cinema, audiovisual como um todo, e, sobretudo, da área, mais especificamente, do mercado da dublagem. Então, assim, dubladores são... o trabalho, acho que um dos trabalhos mais incríveis que eu considero, falando dentro do mercado de filmes, de séries, de animação, porque você tem a capacidade de conseguir atingir todos os públicos, né? Você não fica limitado só a ter a obrigação de você ter que saber inglês ou então ter que ficar lendo ali a legenda do filme. Então, assim, o trabalho, o mercado de dublador, de dublagem é algo que eu sempre tive vontade de fazer, de exercer. Sei que o mercado é muito difícil, muito competitivo, mas não sei, quem sabe um dia aí, de repente, eu embarque nessa aventura aí para ver o que acontece. Legal. Bom, o meu seria jardinagem. É verdade. Jardinagem. Paisagismo. Olha só, eu acho fantástico. Eu tô esboçando a construção na serra. Já estou um tempinho assim já. Sim, claro. E é uma arte fantástica, assim. E eu, entre outras coisas, assim, porque o paisagismo também se comunica com a questão estética, e aí acho legal pintura também. Eu conheço o paisagismo tem gente que chama de paisagismo a pessoa que faz aquela leitura do como é que você deve cortar o seu cabelo. Não, isso é visagismo. Isso é o visagismo. Então, pro cinema é visagismo. Mas tem a ver com a... é planta mesmo, eu gosto de como planta. você lida com o ambiente. Bom, nunca pensei isso como uma profissão, mas é um hobby que está virando um hobby cada vez, porque eu tô debruçado nisso agora, nesse momento. E é muito divertido. É uma coisa que você tem um espaço ali, você vai imaginando aquilo, você vai pensando e começa a conhecer o nome das espécies, das plantas. Isso é uma cachaçinha. Uma coisa vai puxando outra e você tem uma conexão. E é uma coisa pura e simplesmente... É um hobby total. Ao mesmo tempo, você vai criando coisas muito legais de se ver, de se experimentar. O contato com as espécies faz você também ter uma noção minimamente de meio ambiente e tudo mais. Aquilo também te coloca num lugar de entender um pouco de preservação, o que casa com cada espécie, qual clima, da onde vem, para onde vai. Então você já domina um pouco. Eu domino bastante, eu sei nome de várias plantas já. Então você já está nessa área também, pouco. Né? Como hobby. Não, mas absolutamente nada. Eu acompanho várias páginas de paisagistas profissionais, mas é uma arte inacreditável. É impressionante, assim. É muito legal. Sabe que no Japão é muito comum a galera
que acompanha esse mercado, a galera gosta de ter em casa esses mini jardins que chamam. Sim. E elas meio que por hobby também, assim, dessa... Total. Só que de uma forma um pouco mais compacta, que você consiga manter isso. Claro, Às vezes eles vários- fazem com os bonsais, né? O que Eles me fazem aquele parece, jardim. o que me parece que isso demanda uma dedicação e um É, tempo tempo. para você poder acompanhar É e ter extremamente uma... terapêutico também. E tem até esse acho lado que Sobretudo terapêutico. também né, uma que paciência muito grande também. é uma paciência, porque as plantas têm seu tempo de maturação. Aquilo precisa... Quer dizer, você visualiza o que vai ser a partir, né, de algo que você não tem nem ideia do que aquilo vai virar. As proporções, os tamanhos, uma árvore que vai cresce necessitar 30 metros depois, e outra né? que cresce 6. E num contexto geral, aquilo vai criando uma forma que você idealiza, mas você não tem controle daquilo. É muito interessante, mas é um Interessante hobby demais. do hobby, não tem nenhum interesse em ter isso como minha profissão. Sim, é um Até hobby. porque a gente já trabalha pra caramba em outras E áreas, você como trabalha advogado, como sou ator advogado. também. E ator. Então, jogador de vôlei nas horas, Jogador de vôlei. nas horas vagas. Mas é isso, é legal assim. E nós somos pedaladores. Sim, Ciclistas, Pedaladores. 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 Nós somos... Ciclista. Ciclista já é uma palavra Indoor, mais né? forte. Ciclista mas- indoor, né? E Pô, ciclista mais indoor. forte, esse Pra cara mim, faz acho- quantas aulas por semana? Vai? 150 minutos. Mas não sai do lugar, né? Mas não sai No do sentido lugar. de indoor, back indoor. Ele já teve uma grande evolução, com certeza, Com certeza. na saúde e tudo. Foi uma experiência muito boa que me salvou, inclusive, do sedentarismo. Legal. É. Vamos pegar Eu outro? tô disso. Deixa eu pegar aqui agora. Ah, no mesmo envelope, Ah, é no rapaz. mesmo envelope? Pare de roubar Não, a gente muda o Você tem que tema. botar mais porque- seu lado. mas Caminhos depois, profissionais. Ah, quer fazer Não, seria misturar? interessante, mas pra você não perder isso, que é interessante você Ó, falar disso. entretenimento e preferência especial. Depois a gente volta para Ah, não, outro então item. tá, beleza. Porque senão a gente fica Pode ser. só na profissão. É Sim, bom sim, que a sim, gente tá. vai Vai. dando dinâmica e fica aquele gostinho de que queria ouvir mais, né? Sim, e aí a gente sim, não tá. deixa Então pra eu depois. puxo e eu já falo. Então, ou você já quer falar? Pode tirar um Tá, olho vou tirar um aqui. no próximo. Ó, o envelope aqui, esse é entretenimento e preferências pessoais. Vamos lá. Vamos lá, o que tem de bom aí? Livro ou quadrinho? Qual Livro. forma de leitura mais te agrada e por quê? Ah, cara, livro. Assim, o quadrinho é um universo fantástico, é Cuidado que maravilhoso. você vai falar dos quadrinhos. Não, eu adoro, eu Essa adoro, essa sempre pergunta que vai gostei. falar dos quadrinhos. Mas não é um hábito Que é que eu maravilhoso. cultivo atualmente. Sim, Enfim, eu também não sou um leitor assim ultra assíduo, não estou sempre lendo. Não, nem Mas eu. eu gosto bastante, adoro a leitura e... também, eu tô descobrindo um pouco os audiobooks também, que é uma delícia, Muito né? bom De também. escutar muito quando bom. você É tá rápido também. fazendo outras coisas também. Tem um audiobook agora que eu tô começando a escutar, É. da Viola Davis. Aí Um você áudio escutar bom. a Viola Davis É ela mesma. falando né? sobre o livro dela, que né, ela ganhou o Grammy de melhor gravação com aquela Ah, foi? voz da Viola Davis. Ela se tornou aquela EGOT ganhando o Grammy, Ah, né? foi? Então ela tem Ganhando o Emmy, pelas- o Grammy, o verdade, Oscar é e o verdade. Tony, né? É. Então todos os artistas que têm essa gama Nossa. de... Enfim, ela ganhou o Grammy pela narração da própria história da vida. Ah. Então, dependendo, os audiobooks são muito interessantes também, porque você escuta o próprio autor, né? Sim. Mas, respondendo o livro, assim, o livro, porque o quadrinho é um livro, né? Não deixa de ser. É. Você vai É sempre livro, ter né? aquela Literatura. referência, é uma É que o literatura. quadrinho, ele vai... Eu, pelo menos, interpreto dessa maneira, mas eu acho que o quadrinho, ele tem uma pegada mais artística, pela Uhum. questão de ter Dos os desenhos. desenhos, É uma mistura as de ilustrações, aí Sim. cada Ele já te coloca naquela ilustrador tem ambiência, um né? tipo diferente de fazer um traço Sim, diferente. sim. É. Você tem o roteiro, tem o Isso. roteirista, É. tem o ilustrador, tem muitas Os livros, camadas. eles abrem o mundo, né, pra gente. Dependendo do tipo de literatura, aquilo ali... E você preenche a história também com a sua própria imaginação. Exato. O quadrinho, ele já te coloca numa estética... Isso. É. Não que também você viaja com Sim, ela, mas o livro você cria a partir É. da sua Sim. imaginação da forma como aquilo está sendo descrito. Então, e você vai ganhando repertório também de vida, né? Quando você total. pega uma leitura boa, aquilo te instrumentaliza para várias outras coisas também. Então, enfim, pensa um pouco dessa forma. Gu também? Não? Então, total. Acredito que o Arthur é mais pro lado das HQs. É Cara, legal, o que eu né? falo para os meus alunos, toda a literatura tem o seu poder e o Claro. seu charme. Sem dúvida. É que o que você disse, a parte verbal, a linguagem verbal, Aham. ela vai... ela cria uma conexão
com a gente, né? De palavras e expressões que você visualiza. Sim. Então, são muitas imagens que você faz no seu inconsciente. Sim. Então, quando você lê, seja... Machado de Assis. Machado de Assis. Você vai para aquele universo, Clarice né? Lispector, quer dizer, realmente é uma paixão tão grande que você começa a visualizar a obra, né, de várias formas. Sim. Tanto que quando você lê Dom Casmurro, Sim. você lê uma vez, né, lá no colégio. Inclusive, eu passo esse livro para meus alunos atualmente. Nós passamos. Faz você muito bem. A gente passa no colégio, mas a gente lê até certo ponto com ali uma parte dos nossos né? universos naquele momento. Eu costumo dizer para eles que é a história mais simples, é uma novela, é uma história de um casal que vai ter problemas no casamento, não é nada do outro mundo, é uma história muito simples. Mas a gente tem depois, quando a gente fica mais velho, uma outra conexão com a literatura, com essa mesma história. Outra abordagem. E isso vai criando vários universos, não é só uma visão que você tem. Eu pego outra vez agora, até agora, relendo, eu tô pensando, já tô vendo de outra forma. E aí é o conhecimento de mundo e a riqueza, porque aquilo vale para todas as épocas. Sim. Agora, o quadrinho, a imagem, a parte não verbal também, toda ela traz um enriquecimento. E eu aprendi, na verdade, eu comecei a ler, folheando, né, as revistinhas da Turma da Mônica. Sim, quando eu estava folheando, mesmo sem saber ler, eu fui aprendendo antes da escola. Minha mãe falava, eu já estava lendo. Porque você começa a entender a história, por causa do visual, lembra da Turma da Mônica. Aquilo ali é um pai ensinando, o Maurício de Souza, porque tem uma generosidade por trás ali, né? E eu tinha muita proximidade com as revistinhas, quadrinhos, né? Até por conta do meu avô, que tinha uma banca de jornal. Teu avô tinha? O meu avô tinha uma banca de jornal. E aí era assim, era um universo. Se tivesse alguém próximo, tinha essa eu lembro de abrir sempre aquela última folha dos 3. Era uma época em que a banca, né? Ter a banca, estar na banca, era uma coisa assim... que aquilo era a internet de hoje, entendeu? Não tinha internet, então assim... tinha fila, né? Para comprar jornal, revista. Era uma coisa assim de louco. E ali eu comecei a pegar e ler. Aí foi depois para videogame. Aí foi o interesse de ler as revistas de videogame e de séries de TV como os desenhos animados. Cavaleiro do Zodíaco. Aí saía a série de revistas do Cavaleiro do Zodíaco, dos jogos, do Mario, tudo, e os macetes do videogame, que a gente ficava lendo a revista inteira para saber. Uma coisa vai puxando a outra. Street Fighter, Mortal Kombat. Né? Uma coisa vai puxando a outra. Assim, em comparando, é aquilo que você falou, todas têm a sua riqueza, mas a literatura tradicional, você visualiza, por isso que quando a gente vai comparar com um filme, é difícil, né? Não se deve fazer muito essa comparação. O livro é melhor, o livro é sempre... Nessa concepção, o livro vai ser sempre melhor, porque você vai criar um universo. O filme é nada mais é do que a adaptação daquilo que foi escrito. Só que é super difícil você... Adaptação na visão daquele diretor. Exato, na visão do diretor. Só que você tem que pensar... quando ela critica, tipo, o filme tá muito ruim porque o livro é muito melhor. Eu escuto muito isso. Mas aí você quer ver a história fiel, vai ler o livro e não ver o filme. Eu costumo falar, quando eu pergunto de Harry Potter, né? Os alunos assim, eu também gosto muito do Harry Potter, do universo do Harry Potter, mas eles quando falam do filme, quem leu o livro mesmo, sempre vai defender o livro. Claro. Só que eu falo, gente, mas você sabe quanto custa fazer uma cena dessa no cinema? É uma coisa absurda, ele tem que escolher. Senão você vai fazer um filme de 10 horas, nem assim você vai conseguir ser perfeito e tal. Só que você tem que entender que é muito difícil fazer um filme. É a visão do diretor e outras visões que estão ali. Então, essa comparação, eu acho sempre um pouco... Eu procuro sempre encontrar no filme, por exemplo, sei lá, O Menino do Pijama Listrado, que eu li primeiro. Eu li um livro. E quando eu vi o filme, eu achei fantástico, porque eu achei que a adaptação... Teve gente que não gostou, que falou, não, mas eu achei o livro muito... Aquele papo. Eu falei, gente, mas o filme... A parte visual que eu imaginei, ela se aproxima muito em alguns momentos. Eu fiquei assim, chocado. Falei, caramba, foi exatamente como eu pensei. Como eu imaginei. Né? E achei muito bem feito. O filme é com a... E muitas vezes porque a literatura é tão precisa que aquilo dificilmente você cria um universo completamente diferente daquilo, né? A literatura já dá o contorno muito próprio do que é aquilo, né? Então tem umas adaptações pro cinema, que a gente já tá em outro assunto, mas assim, não, viajei. Mas a gente tá falando livro e quadrinhos. Mas que é assim que eu fico, caramba, o cara realmente pensou naquilo e
E eu fico pensando, como seria a minha versão, Sim, né? E o sim. que eu colocaria do livro, o que eu acho que eu tinha que ter. Aham. E isso quando a gente está lendo, aí voltando pro tema central, a nossa capacidade criativa e Sim. de imaginar a história, ela é infinita. É infinito. E isso gera essas memórias que vão mudar o nosso jeito, nossa personalidade para Sim, sempre. sim, Então a literatura ela enriquece mesmo, assim, ela traz a riqueza que você vai usar na sua vida em todas as áreas. É verdade, é verdade. Bom, eu sou mais do... Assim, são algumas questões pessoais, do que, por exemplo, eu tenho uma certa limitação, uma certa dificuldade para poder manter o foco na leitura de livros, então para mim é um pouco Muito mais comum. complicado. Uhum. Né? Então, eu já tentei N vezes, próprio Harry Potter, já tentei N vezes parar para ler, mas aí, tipo assim, igual, por exemplo, começo a ler aqui. Aí se eu demoro muito tempo para poder ler, daqui a pouco essa linha daqui, aí eu confundo com a outra linha, tem que voltar lá pro começo para Você não poder... tá com astigmatismo, não? Tô vendo que astigmatismo que a pessoa volta e lê a mesma. Provavelmente tem gente que fala que é TDAH, outros falam que é DSD. Eu não sei qual que é a diferença um disso. hábito, mas é um hábito, é um hábito. Tem gente que fala que é preguiça. Não, acho que antes a gente tinha o costume de falar, até para os próprios alunos, isso foi falado, né? Eu cresci ouvindo muito isso, mas o fulano é muito preguiçoso, não gosta de ler. Eu mesmo, a gente tem isso, né? Sim. Essa geração, Inclusive, tem quem gosta, quem não o próprio gosta. filme legendado e filme dublado, né? Tem gente que, você assiste filme dublado, você tem preguiça de ler a legenda. Cara, isso assim, se a gente for lá pro mercado internacional dos Estados Unidos, o americano, ele não suporta, ele abomina. Se você botar um filme legendado, ele não vai ver. Ele Agora, foi um prefere desafio pegar... pro filme. Ele não tem essa Ele prefere cultura de filme- ver. A gente Eles preferem pegar aquele filme ali e fazer a versão americana daquele filme. sim, porque pra eles colocar estranho, no Vanilla Eles Sky precisam. era de um filme Eles acham espanhol, né? Então, assim, Abra por a visão. exemplo, Eles não eu têm tô esse de pouquinho em pouquinho, eu tô começando a voltar a ler os quadrinhos depois de velho, né? Tipo, eu fiquei muito tempo sem, mas aí começando o mundo, acompanhando o mundo aí da Marvel, DC e companhia, acho que é sempre meio que a porta de entrada, assim, pra galera mais velha, né? Quando eu era pequenininho, bem novinho, assim, a gente vai lendo Turma da Mônica, à medida que o tempo vai passando, você vai gostando, desenvolvendo gosto por outros temáticas também, né? Então, por exemplo, hoje eu acabei de ler o do Hulk Vermelho, tá aí, né? Inclusive. Ah, desse aqui. Que foi por causa da história lá do filme novo do Capitão América. Muito maneiro. Assim, a pancadaria é Então você está boa. lendo, você está desenvolvendo a leitura, que eu falo sempre também para os alunos, de você estar trabalhando a sua leitura nas revistas e nos HQs e mangás também, né? Dentro do da- As mangá. imagens são muito maneiras. Dentro do que eu Então, eles- consigo acompanhar. Então você lê, você é uma lê. adaptação para cada um. E assim, eu antes de eu ler isso daí, eu tava numa vibe, eu dei uma cortada pra não ficar lendo a mesma coisa o tempo todo, pra não enjoar. Eu tava numa vibe de ler, não sei, galera que lê mangá, não quadrinhos, uma coisa, outra coisa. Mangás, do Junji Ito, o nome, acho que é isso que você fala. Ele é tido dentro do mundo dos quadrinhos, né, como o Stephen King do terror dos quadrinhos. Porque sim. tem muitos, ele Você escreve falou disso pra eu. vários terror, mangás, vários mangás que são em alguns deles são histórias fechadas mesmo, um mangá completo. Em outros mangás são uma coletânea de contos, de histórias de terror. Então, são bem legais, assim. A Netflix, inclusive, fez uma adaptação de animação, mas é aquilo que a gente está falando agora. A animação, eu comecei a ver, eu achei meio assim, meio... Não, você falou que tá na Netflix. A história dos quadrinhos eu estou achando muito melhor, até porque a questão do quadrinho, tratando de um mangá japonês, assim, eles têm liberdade para fazer uma história mais pesada. Sim. Você não tem essa restrição que um filme, uma série, uma coisa desse tipo tem, entendeu? Entendi. Em geral é mais pesado. Olha, se você pegar na história do He-Man, já pegando aqui pro... Eu peguei, assim, as HQs, né, originais. A história é muito mais forte. Ela tem um teor, um fundo... Uma profundidade. Muito mais, porque ela foi feita depois para que eles desenho. pudessem vender os bonecos, eles fizeram o desenho muito mais Light. para as crianças, infantil, né? Só que a história
criada ali por trás do universo para HQs, ela foi para 16 anos, uma coisa assim. Se você pegar também o universo da própria Marvel e comparar com os filmes, você vê que nas HQs eles vão mais longe. No Batman também. Sim. O Batman na tem HQ tem uma umas HQs que versão... são muito mais profundas e mais fortes que o cinema só tá fazendo agora. Tá começando a fazer agora. Os filmes do Christopher Nolan já foram mais profundos. O próprio Logan, que teve um tempo atrás. É você que puxa esse? Não, é ele. Acho que é você agora. Arthur. Puxa esse aqui. Então, esse daqui a gente vai falar sobre arte, né? Arte e produção criativa. Vamos lá. Arte e produção criativa. Já até tem um papelzinho já soltinho. Vamos lá. Esse aqui. Desculpa aí. Esse aqui a gente vai falar no mundo da arte e da produção onde você se posiciona atualmente. Exemplo, produtor, editor e etc. Pô, esse aqui... Apresentador de podcast. Você é produtor audiovisual. Então... E formado em cinema. Isso. Então, aí vamos lá, falando um pouquinho de mim. Vamos lá, aonde eu realmente me enquadro e aonde eu me via até um tempo atrás, né? Quando eu fiz lá, faculdade de cinema de audiovisual, uma coisa que eu sempre gostei logo lá nos primeiros períodos, assim, você vai tendo as matérias, você vai desenvolvendo alguns gostos para aquela matéria específica. Algumas pessoas seguem com isso na cabeça até o final, outros ao longo do caminho vai mudando, né? Eu gostava muito da matéria de roteiro, roteirista, e fui descobrir depois também, fui começar a curtir mais depois a parte da edição de vídeo, né? Eu descobri que na faculdade eu tinha uma barreira muito grande com edição de vídeo, mas não era a edição de vídeo em si, e sim o programa que se usava para editar, que me dava um pouco de raiva, que era muito complexo, não sei se tem problema de falar de um programa, mas assim, por exemplo, editar um vídeo, fazer um programa num Final Cut e num Premiere completamente diferente. O Premiere era uma coisa que me deixava muito, muito estressado, nas aulas mesmo da faculdade que a gente tem, né? Enquanto que no Final Cut, depois eu fui aprender a trabalhar com Final Cut como professor particular e tudo, que o Final Cut ele é menos utilizado por ser da plataforma da Apple, mas assim, ele é mais simplificado a forma de você trabalhar, de você editar, enfim. E também você tem o benefício de que no Final Cut você realmente é dono daquele programa, você não aluga mensalmente como o Adobe, né? Então assim, eu sempre fugi da parte de produção. Não é uma coisa que eu gosto, mas... E aí, não sei, assim, dentro de todas as experiências da parte de produção, embora eu não goste, as pessoas que trabalhavam comigo, desde lá do Gustavo, acho que de repente vai lembrar dessa, lá da série, 2013, eu tava ali também, eu não era nenhum cabeça nem nada, mas de certa forma eu tava ali na parte da produção também. E sempre quem trabalhava comigo na parte de produção sempre elogiava. Falava assim, cara, você não gosta, mas você faz bem isso. Eu falei, pô, tudo bem, mas eu não gosto de ficar na produção. Então, de repente, acaba que, como pra mim, ele entra num gatilho mais automático, acaba que mesmo sem gostar, eu acabo fazendo e realizando. Cara, eu já gosto de edição. A pequeníssima experiência que eu tive foi filmando pequenos curtas-metragens com... um diretor com quem a gente trabalhou, ele colocou a gente para fazer, na qualidade de diretor, nós mesmos, alguns trabalhos, algumas cenas. Não foi um curta que você fez? Eu fiz alguns com o André da Costa Pinto, que é um diretor paraibano, super gente boa, muito bom, inclusive. Você fez uns trabalhos. E a gente ficou trabalhando com ele durante uns 2, 3 anos. O André trabalha ainda, né? Tá aí a torta direita produzindo, mas de qualquer maneira... parte da provocação artística dele era essa coisa da gente produzir as próprias cenas e pequenos curtas-metragens. Então, assim, o processo de edição depois, eu achei muito legal. Porque dá trabalho? Dá. Mas parece que quando você cria o arremate daquela ideia que você teve como diretor, e a gente também roteirizou as próprias cenas. Então... na edição é que você vê os tempos dos atores, né? A maneira como você quer finalizar aquela cena, como você quer conduzir aquela história que você criou. Então a ilha de edição é uma coisa muito rica. Então você também se torna um diretor, né? Porque eu acho que é parte do trabalho do diretor, porque como eu também não desassociei uma função da outra nesse processo,
a edição, pra mim, veio como se fosse um complemento daquilo É uma que eu edição queria. ativa. Totalmente. Totalmente. Teoricamente, o diretor, tem diretores que fazem isso, mas o comum, o normal, não É, é o delegar diretor ele interferir na edição do Tem o Pois editor. é, eu editor, fico mas tem aquela pensando coisa isso, do eu não- trabalho em parceria. Eu já tem que sou ser um meio trabalho- um pouco centralizador. É, porque se for assim... Mas eu fico pensando como deve ser para um diretor que, enfim, conduziu aquelas cenas, né? Idealizou Depois eu vou dar um aquilo. exemplo disso. E como depois ele vai deixar na mão, Na sei lá, de uma mão pessoa do que não editor. compartilha 100% daquela visão para dar o arremate de edição no trabalho. mas Claro que deve aí, ser numa interação do... Sei lá, pegar Claro. um exemplo assim, absurdo. Scorsese. Cara, ele deve ficar na ilha de edição. Eu não consigo acreditar Depende do diretor, é isso que aí. ele não Só Tem vai o diretor ver que tudo. vê tudo, não é possível. Que Tem vê uns tudo, do tem uns início que ao trabalham fim. em cima, tem uns que trabalham em Eu fiquei parceria com o editor. obcecado querendo ver cada Mas tem detalhe. alguns mas... que entregam e tchau, né? Não tem E mais... tchau, e- É. como é que- O normal, não sei se isso é certo ou se é errado, mas assim, o popularmente falando mais tradicional é você ver, o diretor ele vai dirigir a gravação. Sim. Uma vez que a gravação acaba, vai para ele de edição e a edição o editor vai pegar e vai editar, entendeu? Em alguns casos, agora eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês assistiram aquele filme A Liga da Justiça, que tem um tempo atrás, Acho que sim. do Zack Snyder. Não vi. É longo o filme. Esse filme, se eu não me engano, teve... A versão de cinema foi um fracasso absurdo. Porque, tipo assim, o cara que editou, o editor lá do filme, do processo da gravação, o cara cortou uma porrada de parte do filme. Então a culpa foi do editor. Cara. Você acha que o diretor não viu isso? Não, então, aí eu vou chegar no tá. diretor ainda. A fanbase do mundo da DCU, né, que é o da DC... todo mundo ficou revoltado, que tipo assim, porra, como assim? Mas faltou contar a história, sei lá, da Mulher Maravilha, do cara, que não sei o quê. Enfim, no final das contas, o que acontece? Esse filme deu uma flopada no cinema, esse filme teve duas versões. A versão do cinema flopou. A versão do streaming, que se você for procurar hoje em qualquer streaming da vida, chama A Liga da Justiça de Zack Snyder. Aí esse filme sim foi que o Zack Snyder ele participou da edição também e botou mais 40 minutos de filme, de material que foi cortado da versão do cinema, entendeu? E aí, Assim, saiu melhor filme, mesmo? Aí esse filme aí foi elogiado, todo mundo gostou e tal, tiveram... Mas assim, você imagina que ele, na primeira versão ele não teve ingerência sobre a edição eu mesmo. não sei dizer se, tipo assim, se ele teve algum tipo de participação extremamente nula, mas talvez ele tinha tido menos voz na edição, na primeiro corte, do que na versão do diretor. Eu acho que sei. tudo depende muito dessa parceria, do que eles combinam, é o acordo. Por isso que hoje em por dia exemplo, também você tem muitos filmes que é tipo assim, a versão do diretor, o um corte do diretor. editor. Até o Senhor dos Anéis tem isso, tem a versão normal. eu ia falar disso agora, do Senhor dos Anéis, a versão estendida, que eu acho maravilhosa, ela Eu não lembro assim. ela se eu tem os vi. detalhes. Você tem, Estendida. e tá disponível assim nos streams, Eu né? acho que Tem eu a vi versão no cinema, estendida. normal. Tem a versão, eles avisam Acho que lá. até na Max. Tem lá, Senhor dos Anéis, versão do cinema, ou Senhor dos Anéis, versão estendida. A versão estendida é que o diretor escolheu Só lá com os cenas cortes. que foram cortadas, com pedaços do filme Sim. mesmo, que em tese era, ou não, poderia ter sido dito que era para encher gordura. Agora, no sentido- tudo depende do quanto o diretor manda na parada no sentido porque arte do de pós. cinema é Porque arte tem o de diretor direção, que vai de ter que diretor. entregar o material e vai estar na mão de uma empresa que já tem o seu editor e vai fazer dessa forma, porque assim está combinado também com a propaganda do filme. Se o filme tem que vender certas imagens e teorias e mensagens, ele não vai poder ter toda a dimensão, né? Todos os cortes Inclusive, iniciais. tem Vai ter que ter alguns uma edição pontos- mais... Isso tudo lá, o mercado Vai também perder, é muito fragmentado, né? Cada um não interfere. E também acredito que tem uma coisa, pro diretor, pode ser que realmente aquelas cenas, elas façam uma falta, assim, crucial pro entendimento, mas Ele tem que abrir pro mão. comercial, muitas vezes, não vai fazer falta, porque tem a visão comercial também. Sim. Não é só o diretor com a sua visão artística que vai mandar nesse momento, é toda a indústria, né? E Sim. quando vem a questão industrial,
muita coisa da arte inicial Claro. é deixada de lado porque nem vende, ou porque só vende para um público específico. Sim, e sim, é sim. importante, mas para o mercado não é ao mesmo tempo, entendeu? Então, Ele não dá acaba pra tendo saber- que abrir mão. nem sempre, muitas vezes, ou quase, ou até na maioria das vezes, o que faz sucesso mesmo é menos artístico do que a ideia original, na Por maioria das exemplo, vezes. esse exemplo do filme da Liga da Justiça, até na época, quando eu tava acompanhando essa questão, parece que eles estavam querendo cortar uma porrada de coisa para o filme não ficar extenso demais. Tanto é que você pega na versão original de cinema, o filme tem uma média de 3 horas e 15, 3 horas e 20. Nossa. Se você pegar a versão do Max, que é a versão do diretor do Zack Snyder, o filme tem 4 horas. Nossa. Então, É muito Verdade. grande, mas assim, você vê... Gandhi, né? é uma Você vê em coisa 2 de... dias, tipo assim, você pode ver, sei lá, 2 horas no dia, 2 horas no outro dia. Sim, dá pra você Vai ficar separar. como se fosse esses filmes, que É tem como se fosse parte 1, uma parte série. 2. Sim. É. Né? Então, assim, eu ia falar de algum outro aqui que agora me fugiu da cabeça. Por exemplo, Harry Potter também tem a versão estendida do Harry Tem Potter. a versão com várias cenas cortadas. Ah, lembrei, essa questão do As comercial cenas que ele cortadas dos falou. DVDs, né? Que É. a gente tinha, que a gente Sei. comprava, acho que até aparecia. hoje o grande diferencial do DVD, que você não vê mais no streaming, ou salvo raras Ou tem exceções, álbuns musicais, né? Você não Acho que pega- as demos que não foram aproveitadas, você né? Isso pega não acontece. só as cenas cortadas, mas cenas de bastidores, que antes você fazia meio que em off para bastidores de cenas de DVDs que você não vê hoje. Vendo Em lugar nenhum, você não tá vendo mais porque só tem o filme. E isso tem, às vezes, faz falta. Eu sinto falta disso nos DVDs. É mais uma coisa do Né, de colecionismo colecionar. mesmo, da galera que acompanha. Tipo assim, aí essa questão do comercial que ele falou, isso aconteceu com... Não sei, ali fora da Liga dos teve algum outro também. Bom, não vou lembrar Todos agora. esses filmes geram essa... Mas o que acontece? Quando ele vai para circulação no cinema, vai para circuito dentro do cinema, eu acho que eles têm uma limitação. Ó, o filme tem o tempo máximo de X minutagem. Claro. Então, se isso passar é. disso, não tem como. O cara tem que pegar, ele tem que cortar mesmo. Foi o caso que aconteceu com da Liga da Justiça. E aproveitando o gatilho para falar sobre filme longo, de repente acho que vale a pena a gente entrar no... Brutalista? Sim, já pode, já vai direto. Assim, pro o tema, filme do vambora. Brutalista foi um filme que... Eu tenho um perfil de consumir os estilos de filmes, tá? Não sei se para algumas pessoas duvidosas ou Já não. se justifica. Mas O filme é muito longo pra a você. história do filme é boa, mas eu acho que eu conseguiria contar a história desse filme em 1h30. Acho que não tem necessidade de fazer nem 2 horas pra contar a história desse filme. É o papo que a gente está tendo aqui. A pessoa teve uma visão diferente porque tem coisas que fazem falta, que vão fazer muita falta para algumas pessoas. Mas depende da leitura que você vê. Você já queria ver uma parte do filme, a parte do filme que te interessava era menor. Mas é aquilo, essa decisão final do editor, ela é muito importante. O cara tem que ter uma visão, ao mesmo tempo artística e comercial, ele é cobrado. Por isso que eu acho que é uma tarefa muito estressante para quem está fazendo a edição. Porque dependendo de quem é que está te orientando, você tem uma visão e a outra pessoa, que também é muito boa, vai ter uma visão completamente diferente. O editor fica meio do que, ou ele escolhe sozinho, ou ele vai ter que seguir uma ou outra. Imagina se 2 pessoas pedem ao mesmo tempo para ele, o estresse que deve gerar, né, no editor. É verdade. Mas também tem uma coisa, A fim de eu não sei se é comparação são 3 geracional, horas e né? 40 o filme. Tem até intervalo, E né? ele tem intervalo. Imagina... Galera, quem assistiu Titanic, Senhor dos Anéis, aí, no lançamento mesmo no cinema, foi mais ou menos essa experiência. Só que assim... Mas o Titanic acho que não chega a tanto. Eu vou- 3 vou horas. talvez- Não teve intervalo. Quando eu vi no cinema. Não teve Titanic. intervalo, não lembro. Senhor dos Eu Anéis lembro teve com de- certeza. no cinema. Intervalo. Senhor dos Anéis teve com certeza. Não, mas eu também vi- eu tudo vi depende da A versão narrativa. que eu vi não tinha intervalo do Senhor dos Anéis, eu vi no cinema. do que eu vi tudo tinha. no Não cinema, tinha, mas eu não cinema lembro que eu qual fui. era a parte, 1, 2 ou 3, mas eu vi que uma que era muito longa, mas era direto sentado no... Mas Tipo tudo assim, depende da narrativa. Às vezes, o tempo. Ele é um de filme cena- arrastado, então você pensa um filme arrastado de 3 horas e 40 de duração. Eu não sei, eu não vi e eu não sei nem qual é a história. Então, Eu assim, também não posso vi, falar. pra falar. Mas tem filmes em que esse arrastado tem a ver com a visão artística que se quer colocar. Porque muitas vezes o exatamente o arrastado, que a arrastado. gente interpreta como arrastado,
pra passar algum sentimento de angústia, de desespero, ou daquela situação maçante que tá acontecendo, e o drama se sustenta, né? Então, assim, depende da Tanto visão é que artística até o próprio Ainda Estou Aqui, eu vi muitas pessoas falando, mas o filme é um pouco arrastado. Eu não senti nada disso, pelo contrário. Eu também não vi achei esse que passou comentário, muito não. rápido. Inclusive pra mim, porque Mas, foi uma Breaking experiência... Bad, todo mundo da geração atual, cara, pra mim é das melhores séries já Eu criadas. tentei começar a É a ver, mas eu melhor. achei Acha lento. arrastado, lento, todo Muita mundo gente fala falou pra mim isso. que achou o Conversar. início. Pois é. Demorei a pegar. Cara, não sei como, E eu não porque sei, pegou porque de cara. aquele tempo, quer dizer, aquela trama O primeiro se passa... episódio são 1h e pouca, assim, ele meio que já contou a história toda no primeiro episódio. Cara, mas eu acho que assim, o Mas tempo então, ele foi acontece rápido? naquela cidade do Ele interior. foi rápido, você assistiu? O primeiro, não, eu acho que ele tentei ver contou umas tudo muito 3 rápido. vezes essa série, mas eu não consegui. Assim, tudo se passa no marasmo de uma cidade do interior, desértica, Tá cheio do do México. Novo México. Ela nos- começa com um certo marasmo no dia a dia da Então, é um rotina, mas ao mesmo professor tempo já do mostra... colégio que pega o carro, vai para um lado, vai para o outro. Aí ele se encalaca, tem um problema, descobre um caso. Então, Por claro, exemplo, a eu trama acho- é assim para se estabelecer o drama. Quer dizer, aí aquilo vai... Tá, mas por Vai pra um exemplo, caminho que eu ninguém como é que imagina. Ninguém como é- imagina, como é cara. que eu resolveria isso? Pra gente não descartar essa questão do Aham. Eu tentei ver essas 3 vezes também, não consegui, porque eu achei muito lento o início pra engrenar nela. Essa do Breaking Bad. não, Tem não. até real, assim, mas não consegui. Aí, ó, mas então, mais um que achou... Eu tentei umas eu 3 ou 4 complementar vezes. que eu acho que é geracional. pode ser. Como é que eu resolveria isso? Pra ele contar dessa maneira, mas assim, o brutalista faz isso. Usa linguagem temporal, tipo assim, você coloca um flashback ali, aconteceu isso, beleza, acabou e vai pro tempo presente Sim, e cara, vai. mas é que você tá... Você tem quantos anos, Antônio? Eu tenho 2025, vou fazer 35. Não, então não é velho. Ele não Olha é só, novinho. Ele não é novinho. não precisamos entrar nesse assunto, mas eu acho o seguinte, eu acho que... Não, porque essa geração é isso. Eles querem passar tudo Não, rápido. com certeza eu também, não sou da entendeu? geração TikTok, pelo amor de Deus. graças a Deus. Não, eu acho que a questão dele, o problema dele não é da geracional, não. O problema dele é o... Não, é porque a gente entra nessa questão do que a gente estava mencionando mais cedo um pouquinho sobre as novelas. Eu gosto de coisa mais dinâmica, entendeu? Não, eu entendo. Quando você entra Mas, então, muito na a parte questão é do que- dramático demais, pra mim, eu não consigo. Me dá sono, Eu acho que saio. a genialidade do Breaking Bad está aí, porque parece que vai coisa ser uma vai- série... morna, tranquilo. Nossa, vai abrir um buraco, mas assim... E aí aquilo não para de aprofundar. Vai então. se transformar na série mais dramática, só que é um drama de violência, de ultraviolência, né? De Então, extrema talvez aí violência. nesse momento eu começaria a ver a série daí. Mas aí que tá. Mas aí ele Você E aí perder- você perdeu começa o nessa série. antecedente Então, pra aí chegar esse naquilo. antecedente Ia o cara perder colocava no flashback e partia daí. Pô, Não não sei, dá, mas porque você não aí- cola. Não ia ser com- o Breaking Bad, ia ser com mais uma a- série sobre o tráfico, É. que tem muitas séries incríveis, assim. E você não Mas gruda não na ia ser parte Breaking humana Bad. daqueles É. personagens. Você não se Eles, apega. antes de acontecer É. aquilo, eram pessoas de Era um uma determinado família. comportamento. É. Sim. Depois normal. que a coisa vai... Uma família normal, Total. que tem seus problemas, suas questões, e de repente é uma família de novela, né? Total. Uma soap opera. É, Aí você, de repente, abre ali uma porta, porque ele deixa abrir e vai pro mundo do crime, do crime. como Por uma razão, uma né? razão uma decisão extrema, sabendo que ele tinha pouco tempo de vida. Eu sei mais ou menos. Se não tivesse o enredo. essa premissa, você não ia chegar para um universo desse, onde você justamente se vê no lugar do cara. Pô, poderia Sim, ser eu total. ali. Você Pô, começa mas a aí ser- você não acha que, Você tipo poderia ser assim, aquele professor que E a cada vai do vez que nada ele e você... ultrapassa mais um limite, você... Opa, cara, esse cara ele tá maluco. Aí você passa a não gostar um pouco dele. Momento subsequente, aquilo, você retoma o drama desse início Ele tava e aí com você a gruda terminal. nele de novo. É. Aí você passa a torcer por ele de novo, porque essa história é contada precisou desse tempo narrativo para Então, mas você... aí eu te pergunto, vamos lá, eu não vou me recordar porque foi uma série que eu não acompanhei, mas você vocês tem que sabem mais assistir. ou menos assim, quantos episódios tem em cada temporada? Eu acho que não é São- muito. não Acho que são são muitos. 8 episódios. Olha, eu acho até que na menos, primeira 6, deve eu ter acho. uns 13, Não. Não? A primeira temporada, tem menos, acho que né? são 6 episódios, 7, por uns aí. 8. A segunda já tem acho que um pouquinho mais, mas assim, É, pouquíssima a série coisa. é relativamente rápida. Depois tem um pouco mais, acho que vai Porque, aumentando, mas tipo depois... assim,
essa questão do desenvolvimento dos personagens poderia até calhar dessa situação. Você não precisa de explorar uma temporada inteira para falar sobre a vida humana no personagem. Entendeu? Nesse caso, acho que não. Nesse caso, acho que se não... É porque eu acho que a série, assim, ela é uma das... Ela serve de exemplo, né? Tanto é que muitas séries, ela revolucionou, né? Assim como Lost, revolucionou foi as séries. talvez as primeiras séries já a criar a figura do anti-herói, né? A partir daí, você vai ter uma outra série inspirada, aí essa nova série vai pensar, vamos cortar isso aqui, vamos mais rápido aqui. Mas se não fosse essa introdução desse universo, onde ele junta uma série que você falou, o drama dele familiar, que parece uma coisa, e de repente você toma um susto que é outra coisa, e vai para outro caminho. E, na verdade, aquelas relações bem suburbanas, né? No melhor sentido, elas se estabelecem, assim, são pessoas que estão numa vida acomodada, numa calmaria, eles lidam com uma questão de saúde dentro de casa, e aquilo, ele vai na casa do cunhado, que é um cara da polícia, que tem sempre fazendo um churrasco, aquela figura do americano clássico. Aquilo ali é o cotidiano, né? Muito banal, brejeiro, praticamente, assim, da sociedade americana que mora no subúrbio. Mas depois a coisa vai verticalizando de tal maneira e ele precisa sustentar aquele personagem brejeiro do início, porque ele assume uma dupla personalidade. Ele passa a ser o maior narcotraficante dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ele continua tendo que ser o professor... primário de química que tá até ele não poder mais sustentar isso. Não se sustenta mais. Mas enfim, a gente estava falando disso para dizer de produção cultural, assim, até ver o trabalho da editora. Isso que não falamos do Better Call Saul. Exatamente. Nossa, aí é a série derivada que é incrível. Mas tá, voltando aqui, tem que dar um episódio só de Breaking Bad. Não, tem que ter. Breaking Bad é um caso à parte mesmo. E só eu não consigo não falar. Muita gente compra, né, a visão dele ali, e é totalmente crível, porque ele precisa, né? Na verdade, para ele entende que é melhor que ele faça isso, e a gente entende o porquê. Sim. Mas no final, muita gente chega a torcer por ele. Sim. E são pessoas que, assim, jamais torceriam por isso na vida real. Iam ser as primeiras a falar, nossa, esse é um cara que tem que morrer. Só que na série, isso quebra até a ideia do que a pessoa acha disso. Então, é o anti-herói. E na série ela torce pelo anti-herói. A ponto dela... E muita gente, isso até acha um pouco... começa a odiar a mulher dele, a Skyler. A Skyler. Isso aí eu fico... Chata, né? Isso me dá um pouco de asco, porque assim... É horrível, porque não precisa odiar a mulher. Porque a personagem, tem gente que chega ao ponto de odiar, de ir até a atriz mesmo. Nossa! Coisas assim, é coisa de loucura mesmo. Mas assim, se você não fosse essa personagem, acho incrível, então, tudo bem feito. Não teria contraponto pra ele. Não tem contraponto nenhum. E é justamente você se vê, a gente também se vê ali na posição dela, de querer acabar com aquilo ali, só que a gente, né, quando tá torcendo por ele... E ela ainda entra no jogo dele. E ela ainda entra no jogo. Pra tentar resgatar, né? Pra tentar... É muito bem feito. Muito bom. A gente pode puxar alguma outra, porque tá tudo dentro do tópico, acho que não corta nada. Mas tá até aqui, porque né? vai ter um envelope pedaço que vai entrar sobre séries e filmes. Então já... Ó, entretenimento e preferências pessoais. Vamos ler outro então, só pra gente ter um guia aqui. Quais gêneros de filmes e séries você mais gosta de consumir e por quê? Breaking Bad. Vamos continuar falando. Vai, desenvolve. Cara, vamos lá então. Eu sou muito aficionado por filme de suspense, filme de terror. Sempre fui desde criança. Mais terror ou mais suspense? Mais terror. Isso, a gente olha uma coisa que a gente tem em comum, tá? Terror. O meu lado é mais suspense e investigação, mas terror também entra. Pro meu lado, a gente tem isso em comum. A gente achamos... Nós, finalmente... Silêncio dos a minha faculdade, meu trabalho de formação de faculdade, eu fiz a minha monografia inteira só em cima... Foi uma piração total. Porque o que eu queria fazer ali, quando eu me formei? Eu queria tentar desmistificar essa questão do tipo assim, por que tem pessoas que elas são completamente viciadas, alucinadas por filme de terror / suspense, enquanto tem pessoas que simplesmente não suportam, não conseguem nem ver, nem nada do tipo. Você não acha que tem porque tem categorias dentro do terror que são melhores do que outras? Vai muito mais além disso. Vou dar uma palhinha um pouquinho sobre a minha monografia, a pesquisa que eu fiz ali. Eu tive que estudar, assim, de forma completamente
entrar um pouquinho dentro da psicologia, Uhum. né? Porque é o olhar psicológico para tentar explicar isso só com uma explicação psicológica. Sim. E aí, dentro disso, eu explorei vários filmes. Eu peguei todos esses filmes de terror que envolvem Serial killer. tipo o Massacre da Serra Os Elétrica, slasher, né? os slasher da vida, entre outros, assim. E uma parte do meu trabalho, da pesquisa que eu fiz, né, isso é neural, assim. Tem um sistema dentro do nosso cérebro Uhum. que ele desenvolve quando você é adolescente, quando você é jovem adulto, né? Não sei se chega antes do jovem adulto, ali Sim. mais adolescência. Que você cria uma ânsia, uma sede por adrenalina, Uhum. né? E aí, essa adrenalina, você começa a consumir isso de uma forma passiva, ou seja, você coloca um filme ali de terror, de um suspense, e começa a te dar aquele suor, aquela tensão, saber o que vai acontecer, ou até no caso do terror, ver de forma explícita mesmo acontecendo aquilo, Uhum. né? Então, isso dentro que eu não vou lembrar, mas eu tenho muito tempo, isso tem uma explicação dentro da psicologia Sim. neural que Psicopatia. Não. Psicopatia Não, mesmo, também no caso. tem essa- Não, que eu sempre tive essa vontade, assim. é a mesma explicação lógica pela qual muita gente procura fazer esportes radicais. Por Sim. exemplo, um salto de É uma- São os paraquedas. viciados em adrenalina. É uma tem adrenalina. essas- Viciados em né? adrenalina. É exatamente essa, que eu não vou lembrar agora os detalhes, Só mas que é uma adrenalina mais passiva. e mais passiva, Você exatamente. recebe Ao a invés de você estar informação. fazendo um esporte onde você coloca sua vida em risco, você consegue vendo ter numa tela. essa mesma adrenalina ao próximo daquilo, só que de uma forma passiva, consumindo, seja um desenho, uma série, um Entendi. filme, etc e tal. Então, assim, isso eu sempre gostei muito disso, assim. E eu lembro um dos primeiros filmes de terror que eu vi na minha vida. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros com certeza. O primeiro foi A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Johnny Depp, lembra? Não sei se você já viu esse Acho que filme. eu já vi, mas é muito antigo já, sim. né? Uhum. Muito antigo. E aí, cara, tem uma cena no filme que eu lembro de ter ficado, assim, algumas noites sem dormir, porque foi um susto tão insano. Já viu esse filme, né? Vi. Então, se lembra daquela cena que eles estão lá na casa de uma bruxa e tal? Aí a bruxa, ela vai fazer uma parada e ela começa, do nada, ela para de falar. É aquela clássica jump scare. Uhum. Só que, porra, naquela época a gente não tinha os efeitos especiais que a gente tem hoje. Uhum. Naquela hora, pô, e eu vendo filme de terror de suspense, eu comendo pipoca, eu sempre consumo, tipo assim, porra, eu vou chegando cada vez mais perto da tela pra poder ver. Aí quando deu a cena do susto, o olho da bruxa, ela sai assim e tal, aí dá uma gritada, vai como se fosse pegar o cara. Cara, meu irmão, deu uma palpitação no coração nesse dia. Teve uma Eu catarse. fiquei uns 2 do dias terror. sem dormir. Então, Uma catarse do terror. Eu, assim, no gênero, me agrada mais, por exemplo, eu não sei, os fãs de filmes de terror que me perdoem, porque também Você não sou um não- profundo conhecedor, mas pô, tem uma diferenciação entre o Jason e o Silêncio dos Inocentes. Sim, é. Não tem? É um Vocês suspense. conseguem... Sim, uma Claro. suspense é mais pro suspense... É o terror psicológico, mais assim, psicológico, né? mais É. introspectivo. Mas eu me divertia vendo Jason, Sim. porque tinha um componente até de humor pra mim. Eu achava que Total. chega uma hora que eu Mas começava a sério- rir, entendeu? Os serial killers é isso, é você trazer É um um filme de sarcasmo, terror... Mas Silêncio Inocente não dá pra Não, rir. É uma é coisa Não, drama, não, é já mais... porque vai entrando no drama dela Sim, também. sim. E ele busca a memória de infância dela, ele joga com as Ou seja, inseguranças é um dela. drama que acompanha o terror. O resto Eu acho que, ele- o Substance, né? O Substância também é assim. Sim. É um drama que vai fundo e o terror tá ali acompanhando. Mas o Substância, o que eu achei interessante do Substância, isso tudo é o tempo inteiro. O filme eu fiquei Até chegar grudado. naquele final, né? O final, aquela apoteose Onde de ele sangue. assume o lado mais trash. Cara, me deu uma coisa de efeito cômico no cinema. Eu ri muito, falei, que isso? Isso é maravilhoso. Entendeu? Aqui, Isso é e aí incrível. eu falei, quando eu comecei a rir, eu dei uma risada tão alta que às vezes eu dou. Várias pessoas começaram a rir, contagiou. Olha isso, a experiência do cinema. E aí aquilo, as pessoas começaram a rir da barbárie.
Porque Aham. assim, sangue. Porque no final Você vira puxou trash o total. filme Eu para um outro puxei uma lugar. coisa para outro E lugar acho ali. eu acho que, porque assim, eu amei, porque a maioria das pessoas, né, com quem eu falei, detestou o Eu final. detestei o final muita também, gente mas detestou, eu achei Eu amei divertido, aquilo ali. mas Eu amei porque eu comecei a achar que era uma gag. Porque eu tava esperando já que o filme ia acabar, eu tinha gostado, já tava gostando e achando maravilhoso. Mas eu falei, tá, o filme agora vai acabar e eu já sei como é que acaba. Aí é que vai. Mas eu não sabia como ia acabar. No Aí, final, quando vai pra ele aquela chuta o piração, balde, eu falei, calma aí, então vamos E lá. aí? Virou outro filme. No Só final que do filme, essa ele simplesmente hipnotizada- chuta o balde Mas e essa vambora. chutada de balde, eu achei que... Vamos lá. É engraçado, é legal, mas assim... Foi o diretor jeito que o quis- filme deu, que eu achei que foi pra ser o único filme que poderia falar sobre isso. Nenhum outro filme vai ser igual a esse. Por isso que eu achei Essa único, jorrada de momento, sangue genial. de não remete quis mais a- chocar. É, Sai do lugar de... aí vira palhaçada. você Ele ficar é meio, absurdo, caramba. gente. O filme já era absurdo desde que começou. Ah. Você sair de dentro, a gente aceitou ela sair de dentro da pessoa. mas Essa aí, parte quando da ela jornada sai de de dentro, eu sangue- falei, calma aí, a substância, então, o filme que eu tô ela- vendo, é ficção científica, entendi, porque pra mim era o drama da atriz hollywoodiana, por Ela conta ia, do tomar, etarismo ela e ia tal. fazer uma cirurgia, mas é um símbolo da cirurgia. Que se chama Total, símbolo. mas assim, quando entra, né, o corpo saindo e tal, eu falei, beleza, ficção científica, eu não tinha exatamente a noção disso. Aí você compra que é aquilo. E o Sim. drama, ela mantém muito bem, a Demi Moore tá uma monstra no filme, ela mantém o drama real. Por isso que o trabalho dela é Ela fantástico. mantém, gente. Nossa, E a mas menina é também foda. é Margaret Qualley. Mas assim, elas ficam nessa As dualidade. duas, as duas. E aí aquilo, você vai entendendo que é uma ficção científica boa pra cacete. Exato. Porque tá no drama. Quando o filme atravessa essa fronteira pro terror que vira Ele o vai Jason, pro- que vira o Fred Krueger, do sangue explodindo... O banho de sangue, Aquilo aquele só, banho de aí sangue. você Carrie começa a estranho, ficar aquele banho assim, de sangue é Carrie maravilhoso. estranho. Aí tu fica, puta merda, não, Só não que quero o cara não. estranho vezes 10. Mas aí, bom, beleza, vamos ver até onde vai. Cara, quando começa a explodir tudo, então. é aquilo, eu O falei, peito da mulher nasce aqui no lugar da É, cabeça, então, aí cai pelo braço. aí começa a correr com aquele Gente, corpo, é eu falei, isso que cara, isso gera. virou mosca, virou mosca. É, Isso mosca. gera. Bate uma porrada nele. Isso Ah, foi mal aí. Uma porrada nele. Isso gera o que, cara? O filme, ele se torna um clássico aí, porque É. a partir daí você vai ter até Isso. bonequinho vendendo do monstrinho, vai ter O casaco Eu acho que- amarelo. Eu né? acho que o cara já sabia que tinha ficado bom pra caralho. aquilo ali. Aham. E ele falou, agora eu posso ir além porque eu posso fazer o que eu quiser aqui. E Quando é ele terror, faz o que E quiser, o terror permite essa dilatação. e aquilo, ele já começou muito absurdo, uma ficção científica que atravessa um pouco, que é caótica, Não, a que mensagem lembra já um tinha pouco, passado. esse começo lembra até aqueles episódios macabros do Black Mirror. Sim, Até sim. onde você vai e você não tem limite. É. Eu acho que o filme amarrou bem, porque ele também... Mas aí porque eu também curto essa pegada, juntou um pouco do que eu curto lá, do tanto trash da parte do... Aham. Do Jason, sempre curti. Chuck, Jason, adoro Também, o universo que eu adoro. amo. Aham. E- Mas tem gente que acha bobo, né? E a parte psicológica desse Tinha que acho que universo foi o da... segundo Demi, filme né? de terror que eu vi. Cara, Achei eu fiquei incrível, com achei tanto- maravilhoso. Eu ficava com tanto medo daquele boneco. Chuck porque- é maravilhoso. Não, é É. muito foda. Eu tenho... Todos os filmes eu já vi, revi. Não, porque o É, Chuck era não aterrorizador. diria que todos os filmes são maravilhosos. Aí o que acontece é aquilo, de eu gostar tanto da franquia, que até os que são ruins, Aham. eu acho ruim, mas eu que é adoro. trash, entendeu? é o trash bom. Ele virou né? trash, É. mas depois ele retoma a pegada original. Não, tem um depois. filme do Chuck, acho que é o do filho. Não, o filho do Chuck é... Muito super ultra trash. É, ultra a trash. noiva eu já não vi O- mais. o A noiva filme- é ruim, A noiva é o primeiro grande. Era assim, 1, 2 e 3. Foi que onde são começou a trilogia. desandar. É. Na noiva foi onde É, descambaleou. mas eu acho aí que tá. Eles foram por outro caminho, mas Aí virou comédia, uma Eu comédia acho que ácida. não Não se sempre repetiram, vira entendeu? comédia? já falar gravando? Ou já tá gravando? Tá gravando. Não, Então tá fala e gravando. depois. É porque Ele ele já só, do Chuck, só tem que ele só retomar pediu a uma pausazinha continuidade. pra comer, que você vai continuar o assunto. Pra você Ele já entrou no que ele tá no embalo, já não sai do Não, personagem. já vou. Acabei. Não, mas era justamente pra poder dar tempo dele comer. Só que isso que você ia falar vai ser muito interessante pra nossa. Ah, tá. Tá, então vamos lá. Não, a gente só precisa retomar do Chuck, porque senão ele fica sem continuidade, não é isso? Não, mas É, tá. ele falou que é. É, Ele tem que acabar de falar o que ele tá falando. no filho do Chuck, o começo do filme já é tosco. Uhum. Porque o que você tem na noiva do Chuck? Autoexplicativo. A noiva do Chuck tá pá.
Os dois, o casal, vai lá, mata as atrocidades e tudo mais. Quando chega no filho do Chuck, que esse pra mim eu acho, É o trash dos trash. um dos piores filmes do Chuck já Sim, feito. mas É um assim, insulto. comparativamente, Uhum. É Só um que eu acho insulto. legal também. ele A ser tão abertura ruim. do filme... a abertura do filme tem que falar. A abertura, mas tu lembra os créditos iniciais? Da filha do Chuck, o crédito inicial, não tô lembrando. Os créditos iniciais do filme, então, vamos lá. Então você tem a noiva, acabou o filme, passou pro próximo filme. Eles transam, é Isso, só que Tem os um filho. créditos do filho do Chuck é justamente... tipo assim, já começa assim, as letras, a apresentação, os espermatozoides correndo ali pelo caminho. Nossa, é muito Tá. trash. É assim, o ultra trash do trash. Aí são a corrida dos espermatozoides, chega, vai lá, pá, tal, não sei o que. Isso daí só tá abrindo, a abertura do filme, os créditos iniciais do filme. Tá. Aí quando o filme efetivamente começa, não vou lembrar os detalhes, eu tenho muitos anos que eu já vi esse filme, mas aí aparece um ponto ali em que surge o filho do Chuck, né? E o filho do Chuck, quem porra Ele é que é trans. tudo ali, né? Ele é trans? Ele não sabia se era Glenn ou Glenda. Ah, é? Eles ficam nessa discussão. Ele tem essa discussão o filme inteiro. Ele não sabe se ele é uma boneca ou se ele é um boneco. Ah, tá. Uhum. Não sei se necessariamente seria porque até então ele não teve uma como é que se fala? Uma intervenção médica, cirúrgica, né? Uhum. Até porque também é um boneco. Então, Mas ele entra não na sabe o questão de gênero. gênero. ele né? entra na questão Entendi. de debater se ele é um boneco, se ele é uma boneca. E aí passa o filme inteiro, tipo assim, porra... Abordando isso. Abordando isso. Só que de uma forma engraçada. Tipo, o Chuck quer que ele seja homem e tal. Aí ele esculacha o boneco e a noiva, que acho que é a Jennifer, se eu não me engano. A Jennifer isso? Style. Isso. Aí ela pega e aí começa uma porradaria, um briga com o outro, que não sei o quê. E Eu aí... tive ideia que era sobre essa temática. Não tinha ideia. É isso? Ah, tá. Só que olha só. Tá, E beleza. esse filme é um filme que entra nessa abordagem, já tá falando de quê? Um filme de 2000 e... Já dos anos 2000. Mas olha Caramba, só. então Não, acho que foi 2000, cravado, uma coisa assim, 99, o Chuck, a noiva. Aí entrou. Aí depois eles retomam uma temática séria, mas se você parar pra pensar, olha só. Imagina o cara que você tá falando, ele fez o filme, você fala, você agora transformou isso numa, noiva. Só que a gente comprou a ideia de que o boneco se procriou, ele né? saía de uma reza que o cara, o bandido original, ele sim. saía, passava a alma dele pro boneco. Isso. E a gente achou isso muito verossímil. Entendeu? E, nossa, muito Por que sério. criticar, né? Já não era. Inclusive, Só que chega num ponto esse em que assassino trai também. um pouco. Uhum. Mas ele tinha que ser mais... ou ele tinha que dar mais medo, e acabou ficando... A comédia falou mais alto, a Com comédia certeza. foi É mais que rasgada. começa com as gags, né? Aí O ficou que eu ia demais. falar do Jason era isso. Eu Só lembro que ainda assim achei que tem o seu valor, porque acho que ele conseguiu levar a franquia adiante, tanto que agora você teve, você retomou com essa coisa mais, essa pegada, esse tom mais sério. O os remake, filmes, você viu? o remake, aí teve um que foi tecnológico, acho que o Chuck tecnológico, e depois teve a série. A série acho que Nossa, tentou eu misturar, não sabia, eu gostei, eu não vi a terceira, A série é acho que só tem legalzinha. 3. Não é a melhor coisa do mundo, mas é legalzinha. eu achei que a série ela juntou os dois elementos, mas também tem um momento mais cômico e leve, porque é uma série, tem que ter muita história. Só que tem o lado mais sério, mais pesado também. Eu gosto. Eu acho que entrei naquela de que tudo que fizerem vai entrar, vou achar legal de alguma forma. Sabe quando você já... Entendi. Você virou fã tipo, o fã de da Star franquia, Wars, ele sim. pode falar muito mal, achar um filme ruim, mas ele vai ver tudo que sair Claro, e vai claro. saber tudo. Ou seja, ele vai gostar também do... O remake é o remake ruim. Não sei se você viu, mas eles meio que tentaram fazer um remake do filme clássico, só que dando uma atualizada, De uma todos. repaginada para os tempos atuais. Então, Sim. o que acontece? No primeiro filme, que é esse cara que a gente tá falando, que o cara, ele trabalhava com magia negra, ele manda a alma dele pro boneco. Sim, e tal. eu lembro. É o Isso Charles Lee Ray. então... É esse? Baseado o nome dele no Charles Manson. Charles Manson. Ah, é? E Lee E Ray esse- é de outro serial killer. E esse cara também estava na minha pesquisa, na minha monografia. Então eu pesquisei cada um deles. E o boneco do Chuck, ele existe de verdade. O nome do boneco mesmo, se você for jogar Bad aí, Guy.
chama Rob. O primeiro que fizeram era Tá. O boneco que Rob. inspirou o boneco do filme, né? Aham. O boneco, assim como a Annabelle também, mas isso vai acabar saindo de uma coisa indo para outra. O remake do Chuck, como é que eles fizeram? Eles conseguiram pegar a essência do terror, né? E como é que ele vira o Chuck lá nessa... É uma loja de brinquedo, nessa versão, de brinquedos tecnológicos. E aí já entra numa questão de IA, né? Já o tempo atual. Tá. Só que parece que um cara lá, um funcionário, ele descobre que ele vai ser mandado embora. E esse cara, ele trabalhava com a parte de programação dos bonecos ali, da IA dos bonecos. Então ele pega, vai lá e desativa na configuração do boneco, com algumas aspas, né? Esse lado humano do boneco e deixa só o boneco ficar totalmente descontrolado. E aí começa. É uma coisa da inteligência artificial, já começa uma ideia do robô, né? Como a robótica pode se... destruir o mundo, se rebelar contra os humanos. Exato. Entendi. E aí Pegou vai essa acabar ideia. tudo. E eu acho que foi bom. Achei Pegou bem legal essa o parte filme, de como a Mas eu tecnologia ia pode... perguntar pra vocês, que pelo visto são mais assíduos no terror do que eu, mas assim... Todo filme de terror não tem esses momentos de humor, assim, escancarado? Tem, ou quase todos? Uma boa parte, sim. Aí tem Eu uns que lembro são mais Jason, tinha cínicos. cenas de Jason que era assim... Sim, mas passar se mal você de- pegar os primeiros, não tinha tanto. Os primeiros era uma temática muito mais... Mas sempre tem um momento que a venda sempre da foi brincadeira pra- dos jovens. Que... Vou dar um exemplo que eu tava querendo falar. Eu lembro uma cena do Jason, eu acho que é logo nos primeiros, tá? Que era um... Caraca, você ficava com medo, assim. Não era menor e tal, mas... Cara, ainda tinha aquele suspense real, assim, Sim, acontecendo. era uma coisa mais... Mas ele, aquela coisa de o cara pega helicóptero, avião, não sei o que, olha pro lado, tá o Jason, assim. já tá em Nova York, só vai né? andando. Aí já é uma Isso outra tem coisa. até um Jason meme ataca no Nova Orkut York. na época. Que, tipo assim, o meme... tinha uma página no Orkut que falava o Jason, ele não anda, ele se teletransporta. Porque, porra, os Ele é que adolescentes... nem aquele Droopy. Lembra do Droopy, o desenho do cachorrinho? É o cachorrinho, né? Ele aparecia em tudo quanto é lugar, ele ia atrás de alguém, e ele sempre andava, era devagarinho, só que ele tava devagarinho, mas ele sempre era o desenho. Mas não era isso, mas assim, aí eu lembro que tinha um casal, sempre um casal, assim, garotada, não sei o que, transando numa barraca de Que ele camping. mostra sempre a idiotice adolescente. Isso é fácil. Até no Scream, na franquia do Pânico. Ela já usa isso como até pra fazer uma sátira a isso mesmo. O próprio Aí eles filme faz estavam lá isso. tocando uma cornetinha e a mulher transando. Aí os garotos assim, não sei o quê. E aí chega o Jason, pega um facão assim, começa a esquartejar o cara. E aí a mulher termina com um golpe, sei lá, acho que era um machado ou um facão. Ele termina com um golpe na mulher, que ela termina, aí ele enfia a corneta, e sai pelo- aí a cena acaba com eles assim, completamente ensanguentados, e a corneta assim... é ridículo. Só que assim, isso gera efeito cômico pra quem tá vendo, porque é tão absurda aquela Uma certa violência de leveza gratuita, entendeu? dentro da loucura que é E aí você come, tá essa cena aqui é muito engraçada. Aí outra cena, aí do nada vem uma cena muito violenta. Aí você já retoma a coisa. Mas volta e meia tem essa gag virada pro humor, tem entendeu? umas coisas mais de leveza, tá? Eu acho que sim. Será que é o alívio cômico? Eu puro acho e que simples, sim. Entendeu? Mas a questão do Jason tem o seguinte, e isso virou, tanto que foi revolucionário, né? Sexta-feira 13. O Sexta-feira 13. Porque assim, você tem Botar inclusive a máscara o lá em casa, Jason, né? Pra botar o que de acontece com ele no original, o filme, a história dele? Ele se afogou. Sim. Por que ele se afogou? Porque Não, ele estava não. no acampamento. Ele foi afogado. Não, ele se afoga porque ele era para uma pessoa cuidar dele, do monitor, ele estava no acampamento. Os monitores deixaram de cuidar dele porque eles estavam na farra, estavam transando, estavam sei que eram os monitores adolescentes. Já não tinha lembrava, alguém não que lembrava. afoga ele, ele acaba se afogando. E a mãe dele diz isso, porque a mãe dele, a assassina do primeiro filme, não é o Jason, a assassina é a mãe do Jason. Mas rolava também uma questão de rejeição com ele, porque ele tinha ele nasceu com uma deformidade. Exato, ele já era vítima de bullying, porque ele era assim, todo mundo em Só cima que dele. tudo isso é a história do diretor, assim, no final das Que a contas, história é o diretor é contando o passado. próprio abandono da mãe, né? Tem isso. Psicose. Deve ter a mãe lá do Psicose, que é a Exato, figura.
Isso Essa tudo é coisa um do- pouco... É sempre um de pouco se autoral, sentir um né? pouco- sempre um pouco autoral, não tem como, né? É. Qualquer cena que você vai Inclusive, criar... você falou de Psicose, se você não viu a série, eu acho muito maneiro de você ver. Que esse realmente é mais uma pegada de suspense mesmo, mas muito bom. É o Bates Motel. Maravilhoso. Essa série eu vi toda. Eu acho que eu vi toda. Essa série E é muito achei foda. maravilhoso. No início eu tava achando assim... Com aquela atriz lourinha de cabelinho com curto, a- né? é Vera Farmiga. A Vera Farmiga? É, a Vera é a... Vera Farmiga é a mãe do... que do fez- Norman. Ah, é a faz a mãe, Invocação mas do Mal. a outra... É que faz Invocação do Mal. É a... É Ah, a Vera, tá. não é? Que É, faz a Vera Invocação do Mal. Farmiga... E, Então, acho que eu tô e ela confundindo. tá fantástica. É, é Ela e muito o boa. garoto, que é o... Do Good Doctor. The Good... Good Doctor, Ah, sim, exato, sim, o sim, Norman. sim, sim. Aquele ator. E ele faz o Eu, Como é que é o quando eu nome vi... o Que é o... Sim, que veste a roupa cara, da mãe. como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. Ah, o nome do personagem. É, né? Norman. É Norman. É Norman, é o Exato, Norman. é o Norman. Não, E aí ele faz o... Ele é fantástico, né? Aham. E a série, esse ator Ela- ele é muito bom. Muito bom. ela Eu vi, faz o eu- início... Esse ator é fantástico. Ela faz o início dele, Uhum. com a relação dele com a mãe, só que ela não volta nos anos... Ela não voltou no passado, não é Aham. uma série de época. Sim. Ela... Então, é Anne Ela- Hatch, não é? Que a Anne atriz... Hathaway. Não, é Anne Hathaway não. É Não, Anne Hatch. não, É é uma a- lourinha, cabelo curtinho. Ah. Então eu tô confundindo, peraí. mas era do universo do Deixa eu ver Psicose essa. Mas, depois a gente vê. mas ela é a... Mas acho que é a Vera, sim. E aí ela faz a mãe, né? Uhum. A Norma. Então, Ela é a Norma e ele é o Norman. né? Porque Isso, tem- isso aí. Isso E aí. aí, a série, ela não fala, não se Ele se corrige travestia, como né? uma série de época, mas é como se fosse no presente. Só que ela faz de um jeito Aham. que ali no interior, e a reprodução do cenário, cara, Absurdo. pra quem curte, né, Aham, essa psicose, perfeito. é perfeito, é tudo Maneiro. ali, é Não, impecável. nisso eles são muito bons. Impecável né? figurino, é inacreditável. tudo impecável. Fui naquelas E o- casas de e o ator Halloween do- nos Estados Unidos, né? O ator Orlando. do Norman. Do Stranger Things, É a cara, Vera muito bem Farmiga, feito. é Freddie, não é o nome do ator, Freddie Highmore, Freddie. E a outra que você... Não sei se tem outra atriz que você tá falando, mas essa é a Vera mesmo, Deixa que eu ver faz a aqui. série do Invocação do Mal, que é fantástica, né, pra fazer pra esses papéis. Acho que Né? é Vera Farmiga, não é não? É, É. faz a Norma. É incrível. Quando eu fui ver essa série... Você sabe que do a- Bates Desculpa, Motel, a Anne Hatch, ela faz... A Anne Hatch é uma lourinha. O Vince Vaughn faz também, a Julianne Moore. Eles fazem um remake do Psicose. Não tem nada a ver com Bates Motel com a você série. viu o Ah, tá. remake. De 98. Eu o vi, filme. o cabelo curtinho. Isso, né, uma lourinha sim, e tal, não sei é. o quê. Eu lembrei desse... Ela faz um remake, eu gostei. Eles fazem as Eu não falas sabia nem que tinha idênticas, remake. é É, isso né? que eu tô pensando. Aham. São as mesmas falas, sem Sim. tirar nem pôr, não Sim. é uma não é uma É É um releitura. remake né? 1 pra 1. É o mesmo texto, Aham. sem usar nada diferente, e acho que o tempo também eles É, seguem acho tudo, que eles só fazem. refizeram, assim, né? Só fazem Aham. foi eles assumiram isso. Vamos fazer tudo igual, acho que a sequência é igual, e só trocaram. Só muda a visão os atores e é mais atualizada, né? Acho que o tempo dela Aham. é o de agora. É, vamos não, dizer é o de assim. agora. Tudo é mais moderno, gostei, assim, achei pô. legal. aham. Eu, quando eu fui ver a série do Bates Motel, antes eu falei com a... Acho que eu assisti até com o Bianca lá em casa. Eu falei, pô, vamos ver o filme primeiro? Aí a gente vai ver o original, depois a gente vai ver a versão dele mais jovem. Né? E aí eu assisti no filme, o ator, né, que faz no filme mesmo Aham. do Psicose, né, ele tem um jeito, ele tem um perfil ali do personagem dele que eu falei, cara, pra poder, tem que ser alguém muito foda pra conseguir fazer esse Pô, amigo, esse aquele ator. perfil do personagem, né? Uhum. Porque ele tem uma calmaria, não sei se chega a dizer se ele chega a ser sangue frio, assim, mas ele tem como se fosse meio que uma dupla personalidade Nossa, também. ele tem, realmente, ele na cabeça dele, ele passa a ser a mãe também. Né? E é por conta da influência toda da mãe, uma ligação que eles tinham, e isso é desenvolvido brilhantemente na série, que é a relação deles dois. E aí é quando eu fui ver a fantástico, série, eu falei, porra, o moleque ele consegue fazer, porra, quase muito fiel próximo ao ao que Ele é perfeito. E o ator é o Anthony Perkins, o primeiro, né? O ator. Ah, o sim, Anthony é. Perkins. Aham. Ele fez a continuação, Aham. eu vi, eu Você tá assisti. falando do Psicose, Do né? Psicose. Aham. Ele gravou do o Psicose Hitchcock, né? do Hitchcock. Uhum. Eles Sabia que gravaram teve- o Psicose 2. Teve E teve o 3. Caraca. O 3, o 3 foi feito pra televisão Uhum. e depois teve uma série ainda. Essa eu não vi. A série Mas era com ele também? Com ele. Caramba. É.
com o ator. Não E a foi série- tipo Segundas Intenções 2, né? Que é o mesmo Não, filme. né? Não. Eu lembro de ver o segundo filme. Eu não tô lembrando do terceiro, mas ele fez e depois ele produziu, inclusive, a série, uma coisa assim. Entendi. É como se fosse ele mesmo. Aí ele conta, ele já mais velho, Uhum. porque ele sai lá e vai contando a história e vai falando de como ele tá hoje, essas coisas assim. Bom, vamos. Bom, a gente tava falando do que você mais gosta, filmes. Vocês estão falando de terror e tal, É. mas eu sou mais da vibe do Silêncio dos Inocentes. Eu também sou mais... Colecionador de ossos. Pra mim é suspense Sabe esses psicológico, filmes? terror Esse personagem psicológico. eu não vi, tá lá na minha lista, Cara, mas eu não tem vi. que ver, Mas muito o Hannibal eu vi. É eu com a sei, Angelina Jolie e Denzel Washington. Esses grandes clássicos que ficaram assim marcados, o Silêncio dos Inocentes, eu considero. O Exorcista, que tá no terror, mas ele tem toda essa linha da questão... Então, O Exorcista sempre foi aquele filme assim, cara, não dá pra ver. Desde pequeno, não dá. virou... Então eu achava, e aí você misturava nunca coisa viu? da religião. Uhum. Eu achava que, de pequeno, que não era um filme tipo Jason, que era um filme meio proibido de ver. Sim, a gente Porque teve era uma essa... coisa que avançava uma É. outra camada, sei lá, Santo Agostinho. A tem ver gente com isso. teve um pouco, acho que dessa influência por conta do catolicismo. Eu acho que é isso. De ser uma coisa meio vetada Não e dá tomar pra ver, cuidado, não pode porque ver, você pode se envolver e Você porque pode tem essa entrar, crença. ser amaldiçoado. Você pode, né? né, isso pode ter conexão Depois com... eu fui ver, eu falei, cara, é um filme assim, É ok. que aí você vê... E olha, tem uma garota, versão, é um tem uma livro, versão tem a estendida, história viu? também, que eu também tava... A minha monografia poderia ter escrito um livro ali. Eu não escrevi porque eu não sou professor de português. Vai Mas... ser o chat GPT. Tem isso. na minha monografia tem isso daí também. Eu falei sobre todos esses clássicos assim, de terror e alguns recentes na época. Se você puder imaginar, eu coloquei na minha monografia. Ou da gravação, sabe, eu não sei até que ponto que isso é real ou que é mito, né? Mas a história da gravação do Exorcista. Tem a história sim, de que teve acompanhou, problema no set. É que Pois nem é. vários filmes têm isso também. Teve, às vezes você parece que isso eu coloquei na minha monografia. Quando acabaram as gravações e tal, ou se foi durante as gravações, o estúdio pegou fogo e todo mundo morreu. Foi, não teve, Rafa? Conta, Teve história, você lembra sim. de mais alguma coisa mais específica? Acho que a Você atriz... lembra da história? A atriz, a Lenda Blair, eu atriz. acho que ela também ficou passando mal por não sei quanto tempo. Foi. Até Eu não sei se isso também, né? Mas tem algumas coisas que são. Tem. E aconteceram umas coisas bizarras também no filme Poltergeist. Poltergeist Bizarras, também é assim, muito com maneiro. várias pessoas do elenco e tem um outro também. Que é Assim, eu vou te falar o Acho seguinte. que também tudo é energia que você evoca para aqueles personagens também, né? Isso Assim, vira eu uma coisa vou pesada te mesmo. falar que dentro desse... Eu não sou muito do âmbito religioso, não tenho religião. Então, assim, pra galera que fica muito impressionado com isso, é porque, cara, isso é mensagem cerebral. Se você, tipo assim, se você cismar que você... Porra, não, mas eu tô vendo... Se alguém chegar aqui pra mim, pô, eu tô vendo um fantasma aqui agora. Se você ficar repetindo isso, o seu cérebro ele vai incorporar aquilo dali e não tá vendo porra nenhuma, mas é porque você tá falando que você quer ver e efetivamente só você vai conseguir ver aquilo porque você tá mandando essa mensagem pro seu cérebro, né? Eu acho que... outro que falaram muitas coisas bizarras foi o Mágico de Oz. E aí tem cada história ali, inclusive de assédio, com com a atriz, como Dorothy, a Judy Garland, Judy Garland. de sofrer assédio e outras coisas terríveis ali. Dizem, né, tem uma história, mas a lenda, de que alguém tinha se enforcado nas filmagens, e dá pra ver em algum momento uma pessoa lá pendurada, mas não era. Dizem que era uma pessoa real, né, na gravação, mas não era. Mas eu tava vendo aqui, ó, no Exorcista, tem o incêndio no set de filmagem, e 10 mortes envolvendo pessoas ligadas à produção do filme, que ligadas ao filme, né, de certa forma ali. Então, a equipe que estava trabalhando, muita gente da equipe começou a acreditar que estava amaldiçoado. Porque a temática realmente é uma coisa que sempre foi, né? como Mexe se com uma fosse questão religiosa. É como Tem se fosse muita um gente que, de delírio coletivo. fato, né, que tem essa crença de que é o... O quê? É como se fosse um delírio coletivo. Pode ser, Mas é a crença também, porque tem muita gente que de fato acredita, Sim, lógico. né? Aí aquilo é a crença da pessoa. E essa crença, ela realmente, ela leva, né, a uma... Talvez possa trazer uma energia ali, né? Que fique realmente complicado de se trabalhar no espaço desse. Porque se a pessoa tem a crença e está ali trabalhando, ela vai uma hora surtar, né? E qualquer coisa que aconteça ali ligada de ruim, ela vai conectar
aquilo. Então tem várias coisas aqui falando disso, mas tem outros filmes também. Inclusive o Exorcista, Gustavo talvez saiba, não sei se o Marcelo sabe, mas por exemplo, o Exorcista também ganhou série também, né? Ah, Ganhou uma O série. Exorcista ganhou. E tem várias continuações, edições e histórias de tem. livros. E os filmes, livros também. O filme, né? O Exorcismo, vários filmes de exorcismo são também... Bom, eu gosto de alguns. Os últimos eu assisti. O último que eu vi foi o Devoto. Eu achei meio merda. O dos gafanhotos, que tem a praga de gafanhotos. Eu acho que não sei se é o 2, se é o 3. Um que eu vou te assisti falar recentemente honestamente, foi o eu Devoto. não lembro, tirando a substância, não lembro a última vez que eu parei pra ver um filme Pra de ver terror. um filme de terror. Annabelle, nunca... Esses porque filmes já de Mas por que assombração. você não gosta? Não, eu Já não adorava te- quando eu era pequeno. Já não hoje te em dia pega, já né? No não- sentido Pra mim de... não me pega, eu quero ver um bom drama, eu quero ver... Mas história- e o eu terror sempre adoro com psicológico? histórias reais, entendeu? sim, sim. Dramas de histórias reais, isso me gruda muito, porque é muito interessante, né? Ou filmes assim do tipo... aqueles dramas clássicos, assim, que tem muitos norte-americanos também, sobre história de racismo no sul dos Estados Unidos, esses filmes que... Então, por exemplo, A Cor Púrpura, eu Sim. adoro esse tipo de filme, porque são filmes que vão rever Tomates Verdes Fritos, esses filmes mais clássicos de drama, assim, eu acho muito... Isso é totalmente a minha pegada, assim. É, Acho que tem a uma gente pegada pode... mais... Vamos falar então. Vou, mas só Vamos pra aproveitar arrematar o esse contexto terror geral. que você falou do psicológico. Aham. Você assistiu Get Out? Que ficou na tradução Corra. Sim, eu assisti. Esse filme é muito Aham. bom. Esse filme foi... Então, esse foi, eu acho que antes da substância, talvez tenha sido esse. Então, Mas também foi um filme Que que é foi pra um terror Oscar, que que criou um mas foi burburinho foda esse danado. filme, então. daí eu gostei. cara, muito bom. esse filme é Muito bom, incrível. Eu incrível, acho que um dos melhores filmes que eu já vi. Porque, assim, ele trabalha todos esses elementos do terror psicológico e Aham. ainda tem a questão a questão Racial ali. né? tem a questão do racismo e tem todo um suspense Sim. e como aquilo ali está, de certa forma, entranhado na sociedade. Então, uma Sim. crítica é muito bem construída, Muito né? bem construído. Ele vai te mostrando, vai te chocando, né? Se você assiste assim, você fica chocado com o que está simbolizado ali por um terror, mas que de fato acontece em algumas camadas socialmente enraizadas com relação ao racismo. Sim, e sim, isso sim. ele faz de uma forma, eles fazem, né? O diretor, que é o... Como é que é o nome dele? Peele? Jordan Peele. Jordan Peele, ele faz sem empurrar isso, assim, tipo, olha só, ele vai mostrando como tá todo mundo envolvido com a E questão. tá entranhado nessa E questão. não tem como você dizer que, eu não tô afim de saber disso. de Não, lidar com isso. É. já tá entranhado, ele É. convence. É um filme É muito bom. bizarramente bom. Esse eu vi. Vamos ver aqui outro. Eu acho que tava no envelope de reflexões e bastidores. Quais gêneros... Ué, não, esse já foi. Esse deve ter- Acho que agora já foi tudo. Não, acho que... Não tem mais. É porque Se pudesse dar um teoricamente... conselho pra alguém começando agora, qual seria? Caramba! Cara, essa história do conselho, conselho. Mudou radicalmente o Só um assunto. negócio. A parte do reflexões, teoricamente, seria os assuntos de encerramento. Tudo bem. Sei. Eu acho que agora tudo já foi invertido, a lógica. É, ela já exatamente. se perdeu, ela já está em... Já tacou o foda-se. Em Nárnia. Vai. Eu acho que, bom, você quer... Vai lá. Seguindo o que era... Não, a gente não precisa também seguir. Isso, de fato, parece uma coisa que segue pra algo de conclusão, né? Tem um papelzinho aqui aí, né? Vê aí, então. A gente pode... Olha, tem dois. Mas a gente responde esse depois, Mas, é legal. não, Tá? fala desse aí agora, se quer falar Não, disso. se pudesse dar um conselho pra alguém começando agora, qual seria? Deixa eu pensar. Não, Fernando Montenegro falava isso, né? Fala isso, né, pros atores, né? Se você deseja ser ator, o que você... Qual seria o principal conselho que você daria? Desista. Aí você, não, desiste. Não, desiste, esquece, porque... Agora, se você quiser muito Muito se você mesmo. quiser realmente, independente disso, aí você vai fazer. Porque aí é justamente a sua vocação. Isso bate difícil, assim, pra gente também. Então, a gente somos atores em períodos sabáticos, né? A gente tá querendo voltar a mobilizar pra produzir, No tá caso em cena. de teatro, né, pessoalmente. Teatro, já. Você tá trabalhando normal. Mas eu digo, Mas o no teatro, realmente, a falta que faz faz muita falta, ao mesmo tempo... ela é vital. Ela, assim, é de eu saber que, não, eu vou ter que realmente parar ou me ajustar para estar É isso. no palco. É isso. Ou para... E isso produzir outra demanda coisa.
uma energia vital muito grande, porque o teatro ele exige muito, né? E eu acho que só funciona por conta disso, inclusive. É uma disponibilidade que você tem que ter. E você tá inteiro ali. Você tem que estar inteiro ali, senão... A gente fez a última vez em cartaz, pelo menos a nossa peça, que a gente tem a peça do Quem Matou o Laura Fausto. Isso aí. Tem que ter um programa só para o Laura Fausto. Tem. E a gente tem essa ideia de voltar com a peça, o Rafa na produção também, porque ela é atemporal, a peça. Sim, né? E aí é uma das possibilidades de trabalho. Porque, assim, é só montar, né? Que é super difícil, mas a gente tem isso como uma carta na manga. Uma carta na manga. E que a gente fez, já vai para um tempinho aí. Já tem um bom tempo que a gente fez. Mas ela tá aí, tá viva. Ela, né? A gente sempre brinca assim. Dá total para voltar a produzir e fazer. Eu tenho vontade também de fazer textos assim... Por exemplo, que abordem questões mais dramas, assim, entendeu? Entrar, sei lá, fazer um Tennessee Williams, fazer o Marcelo já mais... deu pra pescar, que é mais o cara do drama. Ele tem um lado mais, eu acho, né? Mais o drama também com o humor, não é um drama só, drama... Porque o drama e o humor, eles estão juntos. Se eu tivesse feito teatro hoje, se eu tivesse permanecido lá na Cal, aqueles problemas adversos, né? Da pandemia e tal, acho que a forma como eu comecei a fazer o teatro foi um negócio mais online, mas eu tinha esperança de que em algum momento eles fossem colocar o presencial, mas é por questões de pandemia. Porque foi na confinamento, pandemia. Aí eu saí. Não, eu tinha vontade de fazer, mas é porque como já passou tanto tempo, aí hoje em dia eu já não sei se... é mais um curso para fazer, é mais uma coisa para tomar meu tempo. A gente é o momento que você se entrega. A gente se formou na Cal. A gente era um momento, e a gente já estava com a vida também toda totalmente atribulada. Mas a gente tinha que parar e fazer, e subir toda aquela escada, porque é aquilo da vocação. A gente não tinha como falar, não quero agora. Não, era aquele momento. Era uma prioridade de vida naquele momento. Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, eu acho muito legal um curso, até que tipo assim, até para conhecimento mesmo, até na vivência no dia a dia. Eu costumo falar para alguém, quando alguém me pergunta, tudo bem que eu fiz um período e olha lá, né? Mas assim, quando alguém me pergunta no curso de teatro, eu gosto de falar que ele é uma coisa mais próxima de uma terapia, só que uma terapia coletiva, com todas as pessoas ali reunidas, você aprende a trabalhar com diferentes tipos de situações diferentes, né? Então, acho que é uma coisa terapêutica, mas se eu tivesse feito, que é isso que eu ia falar, se eu tivesse permanecido na calça, talvez hoje, talvez não, certamente, já tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria seguir, né, que seria a parte da dublagem, e também queria trabalhar como humorista para a parte de stand-up comedy, que é um mercado que eu adoro, tipo, aí sim, aí stand-up comedy, se eu for parar para poder perguntar, aí se você quer ver... Desista, com aquela voz, desista. Aí sim, a experiência de teatro, assim, é uma coisa que eu acompanho, que eu gosto de acompanhar. Eu até falei com o Gustavo, recentemente eu fui ver o Marco Luque no teatro lá no Quali Stage. Mas retomando, esses dois, né, o Rodrigo Fagundes e o Wendel, eles me deram assim me trouxeram uma inspiração de eu querer fazer uma arte, né, recheada com essas gags, com humor, e levando também um certo drama que eles têm também. Então, acho que essa mistura eu acho incrível, porque você rasga, né, nos personagens, você joga, é rasgado, é engraçado, e ao mesmo tempo é crível, porque trata da realidade, de pequenas realidades, não é só jogar a piada. Então, essa é uma inspiração, os dois, né, para mim. Mas acho que você estava falando de fazer um stand-up comedy. Um stand-up, ou fazer o próprio curso. É que eu gosto mais do teatro você buscar o teatro mesmo nos cursos, né? Fazer uma busca para você poder desenvolver isso. Pergunta, você já foi ver um bom drama no teatro? Já teve essa experiência, não?
Teatro mesmo, vai parecer meio nojento eu falar isso, mas porque foi a experiência que eu tive vivenciando teatro, foi tipo em Nova York. Então eu assisti boas peças com grandes produções e tal. Mas os musicais? Sim, até porque acho que Nova York só tem musical. Eu vi, Não. por exemplo, Fantasma da Tem Ópera. tudo lá. Tem tudo. Tem stand-up de 20 Off-Broadway minutos. Tá, mas aí nesse caso deve ser que as piadas são muito rápidas e é tudo em inglês, não tem possível. Não, mas, dá, mas sim. tem grandes dramas também, né? Assim, ó, por exemplo, eu vi Fantasma Ele da quer ver Ópera. stand-up dublado lá, tem, né? Nova York dublado, stand-up dublado. Aí vai, leva o Gustavo lá, fica atrás do cara com o microfone. Eu cada posso- vez que o cara eu vou abre a fazer o boca. Olha, o... Não, mas o eu que você vi falou de bastante. terapia, Mas eu interessante vi é o bastante seguinte, peças, é um assim. pouco terapêutico, sim, mas não é só isso, assim. Quer dizer, o teatro é uma coisa que acaba abarcando o comportamento humano como um todo, assim, né? Então o fazer teatral pode ser muito terapêutico, num certo sentido, porque você acaba tendo que se despojar do seu eu cotidiano para servir aqueles personagens, entrar em dinâmicas que você nem sempre está 100% confortável, quer dizer, quase nunca você está confortável. Mas, assim, num certo sentido, isso é terapêutico, porque você se desloca dos seus problemas, né, e em prol de alguma coisa que está acontecendo ali. Mas, cara, pode ser muito difícil também. Acessar... É um terapêutico, ok, porque você também deixa de ser... Você entra em uma outra persona sim. e ali você, claro, nesse momento, você deixando de ser o seu eu atual ali, você está em outras situações. Só que essas situações te trazem novas questões. Sim, exatamente. São positivas e negativas, vai... porque tem gente que entra numas, tá? E de um personagem, aquilo também puxar outros sofrimentos, ou você encontrar outros sofrimentos. Então, tem mais a vibe, eu associando um pouco assim, de uma experiência de ayahuasca, sei lá, por exemplo. Por quê? De chá, de uma coisa que você sai um pouco de si, mas em determinados momentos você pode ter visões e respostas para aquelas angústias, como tem algumas experiências de chás. Quando você e também entra em contato com determinados autores, textos, assim, ou aquelas mensagens que... Pô, aquilo abre um mundo de conhecimento também que é fantástico. Quer dizer, e nesse sentido eu concordo com você, que nem que seja pela mera experiência para a tua vida, isso vai agregar de qualquer maneira, de alguma maneira positiva, né? E também te dá um senso de disciplina, né? De ter que estar no horário, de você ter que fazer coisas para que aquilo aconteça, tudo dependendo do trabalho do coletivo. Isso daí, de certa forma, também essa questão de disciplina tem muito forte no cinema também. Principalmente na produção também, porque o cinema, como provavelmente também é no teatro também, né? Tem o que a gente fala de efeito dominó, que é o quê? Pô, o cara que é o diretor, ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, né? Aí depois vem a galera que vai gravar, os atores e tal, então tem que estar todo mundo o mais alinhado de forma possível. Porque se acontecer alguma merda com um deles ali, pronto, já acabou tudo. Não vai ser só ele que vai ficar prejudicado, vai ser tudo. Uma coisa sai do lugar... E isso mexe com tudo, mas essa é a magia do teatro. Você sempre estar preparado, é por isso que é muito difícil, ela não é uma tarefa fácil. Você exige a disponibilidade de todo mundo ao mesmo tempo. A sua entrega total. E se alguém, por exemplo, sai do texto, você precisa saber sair. E por exemplo, alguém saiu do texto, você vai lidar com isso de uma forma mais natural possível, né? Para que você possa... Ajudar o colega a retomar. Né? Trazê-lo de volta. Exato. Porque senão acaba tudo. Na peça que eu estava vendo da Arlete, aconteceu isso em algum momento, a Arlete Salles, em algum momento, porque a gente percebe. Sim. O público, em geral, não percebe, mas quem já tem mais uma experiência sabe quando saiu do texto. Sim. E o outro personagem, o outro ator no personagem, ele volta, dominando bem aquilo ali, ele volta. Legal. Ou ainda preenche aquilo com outra coisa. Se for um esquecimento muito, né? Preenche aquilo com uma outra performance ali. Sim. De maneira que não saia da atmosfera. Entendeu? Sim, para porque você está mostrando ali para o público que muitas vezes vai comprar e vai acompanhar, vai seguir junto. Mas o que eu dizia antes sobre estar no personagem pode ser terapêutico, mas também tem alguns momentos em que, dependendo do que você utiliza como ator, porque tem vários tipos de trabalho, você pode entrar numas
e de você ficar realmente incomodado. Eu não diria entrar numa... Não é só uma bad, mas a bad também faz parte para depois você achar o caminho bom. Sim. Mas eu acho interessante também o que o teatro faz. Ele te tira de um lugar de tranquilidade. Isso, Você conforto. às vezes você entra num lugar que você sofre aqueles problemas do personagem. Você imagina. Ou você entra assim, em Arthur, outra ideia. Você tem que fazer uma pessoa que é abusada sexualmente todos os dias numa peça. E aí você tem que acessar aquela energia com o maior nível de verdade possível. Então, você vai entrar num universo que todo dia você tem que acessar aquela energia. É muito duro, é muito difícil. Então, só que aí você também aprende a como acessar sem ser... Então, é um trabalho esquizofrênico, num certo sentido. Você tem que acessar e, ao mesmo tempo... Tem que saber desligar. A gente, no você tem que saber cinema, a desligar. gente tinha um exercício que era direção de atores. O nome da matéria era direção de atores. Onde tinha exercício... Eu só me lembro de um, porque era o exercício que eu, pelo menos, quando... Dentro dos roteiros que a gente fazia, eu dirigi pouquíssimas coisas, tá? Mas, assim, dentro de uma das direções assim, que a gente fez... Tem um exercício, não sei, capaz de ter isso no teatro também, que era um exercício onde uma pessoa tinha que falar eu te amo e outra pessoa tinha que falar eu te odeio. E aí você pega e coloca isso daí em prática com um texto. Seja lá uma briga de irmãos, um marido O mulher. subtexto é eu te amo, o subtexto é a gente já fez isso. Aí eu já cheguei a fazer para uma gravação de um curta-metragem tinha para entregar um trabalho. Aí eu cheguei a passar esse exercício para os atores. E aí chegou uma hora que começou a meio que dar uma degringolada, meio que começou a subir um pouco ali, sair do controle. Aí tava eu no set, mais um auxiliar meu, eu falei, cara, afasta a galera aí, porque senão daqui a pouco vai dar problema. A gente pegou e cortou. Eu falei, corta, pronto, agora foi conversar com os atores e tal. Você estava na parte Na direção. Eu tava dirigindo. Legal, E aí? interessante. Mas e aí? Não, assim, é interessante. Cortou e as pessoas saíram, normal? Não, a gente pegou, foi conversando, deu uma amansada, né? Mas a coisa, você sentiu que pegou fogo, assim. Eu não deixei pegar fogo para evitar de dar algum tipo de merda, né? Mas mas às vezes... controlar ali, né? Se não houvesse uma intervenção... Não, isso é uma coisa muito comum que acontece nessa minha técnica. Mas pode ficar tranquilo. Já se achou, nossa, o diretor... Como não, é que é aquela... Às vezes o que acontece, às vezes o diretor... Fátima Toledo. Na faculdade usava muito de metodologia. Não eu, a Estácio nos exercícios. Não, mas às vezes, assim, um diretor mais experimentado, talvez ele queira justamente acessar a hora que você falou corta, pra ele é a hora que tá começando. Né? Mas é verdade. Muitos diretores. E o ator que já tem experiência, ele tá entendendo que aquilo tá começando naquele momento. Sim. Ele não vai sair do controle dele completamente a ponto de... Eu lembro. Ele agora que a coisa aqueceu, vamos lá, vamos continuar. E aí... Eu lembro de antes da Cal ainda, Lolo. fazer um outro... Não, antes de eu fazer a Cal, em outro curso que eu fiz antes, em Botafogo, né, no Vila Lobos, Teatro Vila Lobos, um professor, né, diretor, professor, eu tava fazendo uma cena e ele entrou assim, ficou no meio, porque ele também tava vendo essa coisa da exaltação. Sim. Eu ir pra cima e falar, eu tava muito empolgado, e falei, ele tava aqui ele tava assim, ó, pronto pra me segurar, porque ele sabia que poderia sair um pouco do controle. Exato. Tem um assistente. Mas tem diretor. Só que ele deixou um pouco do tipo, vai. Tipo assim, até meio que empurrar o outro, mas o outro preparado pra isso. Porque tem cena que, por exemplo, você pode estar no combinado que você pode, de repente, tomar um tapa na cara. Claro. E esse tapa talvez não precise ser tão de leve. Pode ser um tapa. Sim. E aí você tá dentro de um contexto preparado para isso. Claro que vai ter alguma limitação, mas de repente rola, ou rola um cuspe, né? Ou rola uma... Claro, isso aí vai acontecer de acordo com o contexto. Cara, mas ainda é uma mais coisa quando que você entra... tem exercícios, por exemplo, a gente trabalhou com professores que provocam dinâmicas corpóreas, físicas muito exaustivas, assim, até. Por exemplo, Lolo, que é um professor querido nosso. O Lolo, ele tem um tipo de linguagem teatral, quer dizer, de proporcionar exercícios para a gente adentrar em camadas diferentes da nossa zona de conforto do dia a dia. Então, uma coisa, eu cheguei aqui, sentei, estou no ar-condicionado, totalmente cotidiano aqui.
Se você tiver que fazer um cara que vai matar o outro de tanta porrada na cara, você vai ter que acessar outra energia. Eu não vou chegar assim e vai lá, vai pra cena. Não dá. Você então, vai acessar assim, um animal ali. Você vai acessar um lado animalesco. Ele é naturalista, o Lolo. Aí como é que você vai fazer? Ele vai começar um exercício de quebra. Ele propõe quebra do seu... Então, você tem que sair da sua posição cotidiana para poder acessar esse grau de quem é esse cara que tá fazendo isso. Para você acessar isso, cara, é muita quebra física. Então ele coloca músicas completamente ritualísticas, você vai entrar numa dinâmica de correr, de suar, de quebrar. Ele fala, quebra! Então toda hora você quebra a sua coluna mesmo, quer dizer, o tempo inteiro você fazendo movimentos para tirar você dessa zona de conforto. Quando você vai ver, você tá meia hora dançando, entrando naquela dinâmica, cara, aquilo vem uma energia, uma pulsão de... Você tá completamente suado, você entrou, de fato, quem se predispõe a fazer, acaba entrando em camadas que estão dentro de você, isso tá na sua personalidade, só que você não precisa acessar isso o tempo inteiro. Só que o ator precisa, ele tem que entrar na cena, ele tem que sair da coxia assim e entrar em cena assim. Só que ele não vai sair plácido e vai entrar em cena. Ele já tem que sair completamente munido daquela energia. Só que ele chegou no teatro cotidiano. Como é que ele acessa isso, vai entrar na cena meia hora depois assim? Segundo alguns métodos, ou você vai ter que aquecer, você vai ter que entrar nessa dinâmica de personagem, né? Então, assim, olha que vivência interessante. Você vai sair para casa, você vai sair para tomar uma cerveja depois, para conversar, você precisa desacelerar. Você tem que sair dessa... Senão você vai chegar em casa e vai assassinar a tua esposa. Tu vai ficar maluco, entendeu? Não pode ser assim. Então, cara, o trabalho do ator é um negócio que é infinito. São infinitas possibilidades, né? São infinitas camadas. O que na Cal te marcou mais, assim, de você lembrar, cara, aquilo ali... Ou em termos de exercícios ou de montagem, na Cal, que te marcou, que te deixou assim, cara, é aquilo ali que eu queria voltar a acessar, fazer, a praticar. Cara, eu vou te falar, durante a preparação do Lolo, pra gente fazer a Velha Senhora... Essa não tava no Você montagem. Não tava, você entrou depois. Tava outra, Porque foi a primeira vez, é um texto do Durenmat, que é a Visita da Velha Senhora. Enfim, é um texto fantástico, mas assim, foi a primeira vez que a gente fez a primeira montagem, assim, nos moldes do que seria uma montagem profissional. Então, tinha um pequeno orçamento para figurino, toda a estrutura da Cal foi utilizada a serviço de uma peça nos moldes de uma montagem profissional. Então, você entende, cara, a maquinária por trás de uma peça. É muito trabalho de muita gente. E a gente fazendo personagens, por exemplo, eu fiz um professor que vai bebendo, ele vai entrando numa dinâmica de beber, é uma cidade que essa velha senhora volta. Inclusive, inspirou o texto da Jorge Amado, que fez a Tieta. Ela volta para se vingar da cidade que a condenou porque ela tinha um comportamento XYZ que não era aceito, aquela sociedade hipócrita, não sei o que, não. Ela se apaixona por um cara que se utiliza dela, e ela é expulsa da cidade, e um dia ela promete voltar para se vingar de todas aquelas pessoas que arruinaram a vida dela, enfim. Essa história da Tieta, e isso é o que acontece na novela, é fantástico e tudo mais. Eu tive que fazer um personagem com 26 anos de idade, que era um professor, que já era mais velho. Então, entrar naquele corpo, ter aquela vivência real, exigiu de mim um trabalho muito extenso, de compreensão do que era aquele universo. Isso é fantástico, porque foi uma possibilidade que a gente teve de... Então, assim, te respondendo, que precisou muito trabalho físico, corpóreo, para acessar aquela dinâmica e a gente conseguir... Então, eu guardo muito, assim, o processo todo, porque a montagem foi com os professores todos em torno dessa... Todos em torno da montagem. Exatamente. Mas tiveram outros momentos gloriosos também, né? Lá dos macaquinhos, né? Que eu fiz também. Que também nasceu de um exercício de puxar a parte naturalista, né? Acessar o nosso animal. Eu fiz um chimpanzé. Sabe do chimpanzé, a figura? Dos macacos, não escuto, não ouço, não. Então, a gente fez essa cena, né? Quer dizer, adaptada para teatro absurdo. Então, a gente fez uma cena que eu era um dos chimpanzés.
Era sensacional, assim. Então tinha que fazer o corpo do chimpanzé. 3 semanas ensaiando naquela posição. Então, só que vestido. Tarzan. Não, o Tarzan é o homem, né? Tô dizendo, eu fazia o macaco mesmo. Sim, mas é como se fosse um homem... Meio orangotango. meio orangotango, exatamente. Mas é muito legal. Então, e assim, o que é o trabalho do ator, no final das contas, né? Você que é ator, o que é o trabalho do ator? É difícil de conceituar. O ator é um criador, é um criador e é um criador que faz, que ao mesmo tempo em que ele cria, ele revela, né? Então, assim, você está criando e revelando ao mesmo tempo. Porque tem um método que você só cria, você pode desenvolver uma história, criar, escrever, você cria. Você revela através dos seus atores, mas o ator... ele está, ao mesmo tempo que está revelando, ele também está criando. Porque por mais que já esteja pronto o que ele tem que fazer, falar, como é que ele tem que agir... Por conta do roteiro, né? Exato, mas ali, mesmo assim, ele está sempre criando. E é por isso que é tão diferenciado e personalizado. Se você for fazer um papel de uma maneira, eu vou fazer de outra. E são maneiras diferentes e geniais de se fazer um personagem. Sim. Então, isso acho que dá para o ator um poder, né, do presente. Sim. O ator é o criador do presente. Porque ele vai fazer ali, vai mostrar o que ele está fazendo, porque é isso que é o mais difícil, né? Você cria e joga para fora. É uma criação interna, internalizada, que você joga para... Isso seja pro drama, pra comédia, pra tragicomédia, pra tudo. Você vai tentar ser aquilo, né? Você vai em torno de... Você vai em cima daquilo e cria. Eu acho que a criação a criação no presente é o grande desafio. Porque você pode trazer algo já engessado e se ali não tá presente, você não acessa. E o público não acessa também. O público não dá leitura para quem está vendo. Né? E isso no teatro fica muito marcante, porque uma peça nunca é igual, não existe. O ator nunca faz, né, Rafuxo, a mesma peça. Ele faz uma outra peça. O teatro tem essa vantagem. Mesmo a gente fazia a peça esteja lá em cartaz por um mês, é a mesma peça, só que a interpretação vai sempre diferente. Depende de público. Até pela questão, isso que eu ia falar, até pela questão do público também. Né? O público te devolve muito. E para você, o que é o trabalho do ator? Cara, é difícil de opinar, porque eu não sou muito da área, mas assim, eu posso talvez falar do que eu imagino que seja. O que o autor te traz? Legal. Cara, eu acho que do universo onde acompanho esse universo mais geek, assim, eu acho muito legal que a gente consegue vivenciar, seja na peça, no cinema, nos filmes e nas séries, a gente consegue desenvolver, né, sentimentos ou de raiva, ou de muito amor, apreço por aquele determinado tipo de personagem, né, e a diferença de sensações que o ator ou personagem consegue proporcionar, né, para quem está assistindo e tudo. Sensações, a carinha, né, do riso, porque aquela imagem das máscaras, né, acho que a melhor palavra talvez seja a sensação, porque se você vai assistir um filme XYZ, às vezes, por exemplo, vou trazer aquele exemplo que a gente estava falando mais cedo do Dexter, por exemplo. Sim. Pô, eu acho, pra mim, Arthur, eu acho que o cara é o herói da cidade. Sim. Né? Ele não pega uma coisa, tipo assim, tô matando o João do feijão aqui, coitado, tá fazendo nada pra ninguém e tá moendo ali. Mas pra mim, o meu personagem, pra mim, ele me traz uma sensação de heroísmo. Por quê? Ele vai, ele é atrás do cara que é abusador sexual, o cara que faz tráfico de droga, manda matar todo mundo. São os caras que é terrorista, que destrói, explode uma loja, uma coisa do tipo. Então, esse personagem, né, esse ator, ele, dentro da história ali, ele é quem vai efetivamente, em tese, né, fazer o trabalho que a polícia não pode fazer, né? Ou que tem medo de fazer, ou que simplesmente não faz. Né? Por alguma razão. Não pode, né? E que no caso desse personagem, do Dexter, ele é um policial, só que ele é um policial de... Como é que se fala? Dupla... Não é dupla pessoa, ele tem identidade dupla. Acho que é isso, dupla a melhor definição. Exato, é isso aí. Porque assim, quando ninguém tá olhando,
É como se fosse tipo assim, e o cara ele é um conhecedor muito hábil de armadilhas, de você deixar pistas, da parte investigativa criminal, né? Então ele consegue colocar, depois que ele matava os caras lá, os vilões lá, os bandidos e tal, ele armava tudo de uma maneira que dava a entender, quando a polícia mesmo chegava na cena do crime, como se o próprio vilão tivesse se matado. Sim. Então ele nunca era pego. Né? Mas por que você acha que você gruda na história? Michael Hall, o nome dele. Michael Hall. Michael C. Hall. Eu acho que por causa dessa questão. Primeiro que eu gosto muito dessa parte de investigação criminal. Não, mas eu tô dizendo, o que faz? É o trabalho do ator, no final das contas. É o ator que faz com que você... Sim. Que aí, eu já vi, inclusive, agora não sei de onde veio, mas algum grande ator que eu assisti falou uma coisa muito interessante, que pra mim é a definição maior, assim. O trabalho do ator, na prática, no final das contas, é mostrar pra você quem você é. Eu acho até que a comédia, num certo sentido, ela é quase que uma arma, né? Quando você tá, às vezes, vendo uma boa comédia, você tá não só vendo o drama por trás daquele personagem, mas a forma como ele aprende a rir de si mesmo, né? Porque assim que agora, você imagina quem é criança, isso alguns alunos, né, meus assistiram primeiro quando eram crianças. E assistir, porque demorou pra ter o 2. Demorou. E aí eles querem pegar a mesma geração, né? Imagina, porque elas é representação máxima do que elas sentem. Total do que elas sentem. Eu sou, totalmente desconectado com qualquer tipo de crença, de religião. Não faz parte de mim, mas esse filme ele traz uma mensagem bonita, assim, do tipo. Outra amiga falou que chegou pra ela e falou: vem cá, mas você viu o filme? Não, eu não vi, não sei o que. Calma aí, não vou discutir com você. Não dá pra discutir com a pessoa que não viu o filme. Mais pra frente, eles dependem ou eles se unem pra tentar superar aquela dificuldade, ou então eles não vão conseguir avançar, entendeu? E aí isso são lições pra nós. Isso são, acho que, as lições que a gente acaba pegando com a vivência dos animais. A gente ainda pode pensar, mas vai aparecer ele lá sendo interrogado, sendo torturado. Não mostram nada. Você fica, né? Isso fica ainda no seu pensamento de o que está acontecendo com ele, o que aconteceu e isso é muito maneiro. Assim, até pro trabalho dos atores foi maneiro nesse ponto, eles terem gravado em ordem cronológica. Assim, né? Isso é super raro no cinema, isso é difícil.